Fala, fãs, sejam todos bem-vindos ao Sala Secreta. Meu nome é Augusto Bax. O meu é Thiago Lemos. E hoje nós estamos com um convidado super especial, o nosso querido André Dias. Fala, Augustão. Obrigado pelo convite. Cara, muito feliz de estar contigo aqui. E, cara, eu queria perguntar, onde está a Carol Dias? Porque a gente Carol a Carol Dias e a Dias. Carol Dias não apareceu. Carol Dias está em São Paulo, o cachorrinho dela não tá muito bem. Ela mora em São Paulo, pra ela ficou um pouco mais difícil vir pra ela cá. tá morando em São Paulo? Ela mora em São Paulo. Então a gente tá aqui, né, hoje, espero que o pessoal goste aqui da nossa entrevista. Eu que moro em Balneário Camboriú, vim conhecer Florianópolis, que eu não conheço tão bem, e que cidade linda, né? Exatamente. O senhor é um dos donos dos maiores podcasts do Brasil, tu e a tua irmã, né, a Carol. E, cara, eu tô muito feliz de te receber aqui. E, assim, eu sei que o senhor está acostumado a entrevistar e não ser entrevistado. Cara, que doideira, né? Você vê, eu vou pouco em podcast como convidado. Exatamente. E agora vamos ver, porque eu entrevisto, eu gosto de entrevistar, mas agora vamos ver como é que eu me saio como convidado. Exatamente. E a gente sabe que tu é educador financeiro, tem um dos podcasts dos melhores do Brasil, na minha opinião. Cara, eu já participei várias vezes lá com vocês, eu acho, assim, fenomenal. Mas eu quero saber de ti como investidor. Quais são os investimentos hoje que tu tá fazendo e para a educação financeira brasileira, assim, o que hoje, no período atual, em outubro de 2025, tu acha que vai ser a nova onda do momento para a pessoa investir e diversificar investimentos? Augusto, eu não falaria a nova onda do momento, né? O que eu sempre falo para os meus seguidores, para os meus alunos? Eu prezo muito a diversificação de patrimônio. Sim. Por quê? Eu vou te contar uma história. Em 2020, antes da pandemia, eu tinha uma carteira muito voltada para renda variável, muito focada em ações no Brasil. Eu tinha muito pouco dinheiro no exterior, por exemplo. Menos de 5% do meu patrimônio estava investido em ações, ETFs nos Estados Unidos. Em dólar, digamos assim, né? E o que aconteceu? Em 2020 veio a pandemia, né? E aí a gente viu o mercado inteiro começar a desabar. Então a gente via as ações aqui no Brasil, por exemplo, Petrobras caindo 10, 15% num dia. E aquilo ali me tirou o sono completamente. Porque eu falei, porra, eu vi meu patrimônio derreter, cara, em um mês, R$500 mil, assim. E pro meu patrimônio era bastante coisa. Então ali eu falei, preciso mudar, preciso diversificar melhor a minha carteira. Ali me ligou a chave que eu precisava ter mais dinheiro também no exterior em dólar, que funciona como uma proteção. Por quê? Naquele momento que a gente entrou num caos, que a pandemia derrubou o mercado todo no geral, não só no Brasil, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Os investidores eles procuram uma proteção no momento. Então você viu o ouro, que é um ativo de proteção, se valorizar bastante na época. O dólar também se valorizou muito em relação ao nosso real, porque quando a gente teve uma pandemia que era uma incerteza no mundo do que ia acontecer, os investidores, eles que estão investindo em outros países, eles tendem a voltar para o Porto Seguro. Onde que é o Porto Seguro? Na própria casa deles, lá nos Estados Unidos, vamos falar assim, tá? Então eles voltam para o Tesouro Nacional Americano, voltam para o ouro e começam a tirar os seus dólares de países, por exemplo, como o Brasil. E a gente viu o dólar se apreciar muito em relação ao real. E ali eu vi que eu estava cometendo uma falha. Eu estava muito focado em ações aqui no Brasil, até com um pouco de ganância. A gente tinha um governo novo, 2019 era um ano muito promissor, a Bolsa de Valores subindo bastante, em 2020 a tendência era ser isso, tá? Então eu apostei muitos ovos numa cesta só, que eram as ações aqui no Brasil. Bom, dito isso, eu comecei a aumentar os meus aportes nos Estados Unidos, né? E o que aconteceu? Eu comecei a equilibrar melhor a minha carteira. Então, eu entendi que a diversificação, ela me protege muito mais, eu durmo muito mais tranquilo. Então hoje, por exemplo, eu tenho 30% do meu patrimônio em fundos imobiliários. Eu tenho 30% do meu patrimônio nos Estados Unidos. E aí lá nos Estados Unidos eu invisto em ações, principalmente ações de tecnologia, que é muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não tem muitas ações de tecnologia. As maiores que a gente fala no dia a dia, Amazon, Google, Microsoft, estão lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em dólar, que é uma moeda muito forte. Eu tenho hoje 10% apenas, eu reduzi muito meu percentual em ações aqui no Brasil, até porque nós estamos com um governo de esquerda, que é um governo mais gastão. A gente sabe que eles gostam de gastar. 2026 a gente tem eleições também. Enfim, eu acabei reduzindo nessa troca de governo as minhas ações. Eu tenho também 25% em renda fixa, dentro da minha renda fixa, a minha reserva de emergência. E tenho 5% em outros, aí vai entrar criptomoedas e outros ativos. Bom, dito isso, né? Quem estava ali em 2020 protegido e diversificado, viu a carteira cair e desabar com a pandemia. Ações brasileiras desabaram, fundos imobiliários desabaram. As ações nos Estados Unidos caíram, mas caíram menos do que aqui no Brasil, que é o mercado mais sólido, porém o dólar ele se valorizou bastante.
Então ali o que acontece? Você pode ter todos os seus ativos puxados para baixo, mas se você tem um bom percentual em dólar, em ativos dolarizados, ele sobe e ele equaliza essa perca. Então você tendo uma diversificação de carteira, que eu considero que é o melhor para todos os investidores, e aí quando a gente vai falar, né, mas André, quanto que eu tenho que ter de percentual, por exemplo, em ações? E aí é muito pessoal. E aí eu vou colocar aqui, né? Se você é mais jovem, você pode tomar um pouco mais de risco. Então você pode ter um pouco, na minha estratégia, você pode ter um pouco mais de cripto, um pouco mais de Bitcoin. Quando eu falo cripto, eu me refiro mais a Bitcoin, que eu acho que é a moeda mais segura. Você pode ter um pouquinho mais de ações no Brasil. Você pode ter um pouquinho mais de renda variável e menos renda fixa. A partir do momento que você vai desenvolvendo um patrimônio mais consistente, mais robusto, eu, né, faço isso, eu começo a me preocupar mais com geração de renda. Por quê? Qual que é a minha ideia? É num futuro próximo eu não precisar mais trabalhar, né? E eu imagino que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo, o sonho delas é ter uma independência financeira e não depender, sair de casa, trabalhar, ter um desgaste físico e emocional para que possa pagar suas contas. Então, através dos dividendos, a gente fala assim, você terá uma renda passiva que você pode dormir e ganhar dinheiro. Através do quê? Dos dividendos dos fundos imobiliários, de boas ações. Nos Estados Unidos, eu já não considero um bom investimento para dividendos, porque lá você tem os seus dividendos tributados em 30%, tá? E justamente por isso, as empresas nos Estados Unidos, elas não costumam ser boas pagadoras de dividendos, porque elas preferem reinvestir nelas mesmas para ter um crescimento. Então, quando eu olho para os Estados Unidos, eu busco proteção patrimonial e geográfica, né, colocando meu dinheiro em outro país, numa moeda forte que é o dólar, e também crescimento. Se a gente pegar as empresas de tecnologia, as ações de tecnologia, subiram pra caramba nos últimos anos. Tá? Claro, algumas empresas estão ali num preço justo, mas a gente sempre fala que tá caro o mercado e sempre pode ficar mais caro. A gente está vendo uma onda de inteligência artificial que está chegando com força. A gente tem uma nova tecnologia conhecida como computação quântica ganhando muita força. E lá nos Estados Unidos, a gente tem opções maravilhosas para investir nesse cenário. Tá? Então, assim, para renda passiva, eu gosto muito de fundos imobiliários, porque eles te pagam todos os meses igual um reloginho. E quando a gente fala fundos imobiliários, a gente vai estar falando de fundos imobiliários de tijolo, que aí você pode comprar, por exemplo, com R$10, você já compra cota de fundos imobiliários com 10, 15 galpões logísticos. Você vai receber aluguel todos os meses disso. Você tem shopping centers, você tem lajes comerciais, você tem renda urbana, que são espaços locados para supermercados e grandes lojas, varejistas. Então você consegue todo mês ter uma renda bonitinha, passiva ali. Por isso que hoje a maior parte da minha carteira, né, tá ali em fundos imobiliários, porque todo mês eu recebo aluguel disso. E eu consigo pagar minhas contas, colégio da minha filha, meu aluguel, conta de luz, através disso. Então eu preciso colocar muito menos força braçal no meu trabalho, nas minhas empresas, porque eu tenho a segurança dos meus dividendos me cobrindo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho proteção e crescimento lá nos Estados Unidos. Eu tenho crescimento com criptomoeda. Pode ser um percentual pequeno na minha carteira, mas também tenho um crescimento. Ao mesmo tempo, eu tenho renda fixa, ações, pagadoras de dividendos e fundos imobiliários que me garantem tranquilidade e pagamento das minhas contas recorrentes todos os meses. É o Thiagão que vai toda vez no shopping lá no Vila Romana, ele nem sabe, mas tu é sócio do Vila Romana, indiretamente. Porque Exatamente. Quando tu investe em fundo imobiliário, tu vira sócio desse grupo de shopping, tá ligado? Aí tu pode lembrar que quando tu tá comprando as camisas da Hugo Boss lá. Quando tiver o chão sujo lá, tu vai lá, alguém vem limpar aqui o manda uma shopping. Mensagem pra André, ela fala assim, ó, tu que é sócio do fundo lá do shopping, pô, dá um jeito aí de limpar esse banheiro, pô. E o que é legal, e muito corretor de imóvel quer me bater quando eu falo isso, né? Cara, se você pegar um imóvel, uma casa, um apartamento, você comprou, tá? A gente já sabe que para você comprar um apartamento é custoso. Considerando que no Brasil a gente tem juros altos, né? Hoje nós estamos com 15% ao ano. Um empréstimo caríssimo para você financiar um imóvel, tá? Aí você vai colocar ele para alugar para um inquilino. Se esse inquilino sair do teu imóvel, você vai ter que correr atrás para colocar um novo inquilino. Até então você vai ter que pagar o imposto da casa ou condomínio, se for apartamento, as despesas ficam com você. Se esse inquilino detona teu imóvel, você vai ter que ter dor de cabeça para resolver a questão com esse inquilino. A média de aluguel no Brasil hoje é em torno de 0,4% ao mês bem pago. Vamos falar aí, 4% ao ano já é um aluguel bem pago, tá? Tanto comercial como residencial.
Já nos fundos imobiliários, vamos colocar de tijolo, não vou nem para papel que envolve mais renda fixa. Um fundo imobiliário de tijolo hoje, uma média, ele vai te pagar 10% ao ano. Então assim, já é mais do que o dobro, mas o detalhe, você consegue comprar com pouco dinheiro, como eu falei, com R$10 você já pode começar a comprar cota de fundo imobiliário de tijolo, que pode ser shopping, galpões, lajes, enfim. E você vai receber mais do que o dobro de aluguel isento de imposto de renda. Então são muitas vantagens hoje que eu coloco para os fundos imobiliários do que você comprar um imóvel e colocar ele para alugar. Mas não foi esse ano que eles mudaram essa regra do imposto sobre aluguel? Não. Os dividendos de fundo imobiliário continuam isentos. Ah, legal. O imposto sobre fundo imobiliário, ele incide da seguinte forma. Comprei uma cota de fundo imobiliário, tive lucro com ela. Comprei ela por 10, hoje ela está 15. Você vai pagar 20% no momento da venda sobre o lucro, ou seja, sobre R$5. Tá? Então esse é o único imposto que insere sobre os fundos imobiliários. Agora, tem uma questão de que os gestores dos fundos imobiliários, a partir do ano que vem, pode ter um aumento de imposto, né? Só que aí eles podem também renegociar o contrato, eles podem aumentar o valor do aluguel para o inquilino, tem todo esse reajuste. Agora, para o cotista, que somos nós, o dividendo segue isento de imposto de renda e também nem acho que vai mudar, porque o impacto para o governo é muito pequeno em relação a você tributar fundo imobiliário. Para ações, eu acredito que um dia possa ter, né? Nos Estados Unidos as ações já são tributadas, né? Os dividendos. Acredito que o momento vai chegar aqui no Brasil, mas para fundo imobiliário eu não acredito. Então eu acredito que a melhor forma de você obter renda passiva, né? Garantido todo mês bonitinho, é fundo imobiliário. Porque, por exemplo, a renda fixa, né? Que muita gente fala. É seguro? É seguro. Tem que ter na carteira? Eu acho que tem que ter na carteira. Mas, por exemplo, eu contratei um CDB. Né? Eu fui lá até o banco, emprestei o meu dinheiro para o banco e eles vão me pagar uns juros através do nosso acordo. Contratei um pré-fixado para 3 anos, né? Com o Banco Itaú. Eu vou ter que ver esse dinheiro daqui 3 anos. Então, só ao final dos 3 anos que eu vou apurar o meu lucro, vou pagar meu imposto de renda e vou pegar esse dinheiro. Os fundos imobiliários, não. Todo mês, naquela data bonitinha, todo dia 15 eu vou receber do XPML11, um fundo imobiliário de shopping, um aluguel. Então eu consigo ter uma previsibilidade muito maior para utilizar esse dinheiro. E é isso que eu gosto. É isso que me faz dormir tranquilo. Porque todo mês eu sei que tem uns aluguéis caindo na minha conta. Porém, aí o pessoal vai me perguntar, André, mas então por que você não coloca 100% do teu patrimônio em fundo imobiliário, já que você está falando que é bacana, que é interessante? Porque aí eu vou voltar naquela teoria da diversificação. Eu acho que a diversificação de um patrimônio que é o segredo do negócio. Você tem crescimento, você tem proteção, você tem o aluguel do fundo imobiliário, você tem as ações ali também que podem te dar um pouco mais de crescimento do que os fundos imobiliários e pagando dividendos. Então eu faço essa distribuição que me dá crescimento, segurança e me faz dormir bem. Sim, mas tu não acha assim, por exemplo, que a diversificação ela é muito ruim para quem tem pouco dinheiro? Por exemplo, o cara tem R$10 mil. Eu acho que não, eu acho que assim, você pode diversificar, mas aí você vai aumentar o seu percentual de risco. Ah, tá. Principalmente se o cara, vamos falar de um jovem. O cara já começar a ter a cultura, né? Exatamente. Então, por exemplo, pô, André, eu tô com R$10 mil, tô começando agora, o que você faria? Poxa, eu teria um pouco mais de Bitcoin. Eu sou um cara que tenho 5% do meu patrimônio, mas talvez o cara que tá começando agora, quer se arriscar um pouco mais, ele pode colocar, dentro da minha estratégia, uns 10% em Bitcoin. Ele pode ter um percentual de fundo imobiliário até para ele já ir pegando conhecimento com aquilo. Porque a gente começa com pouco, mas com a constância dos aportes e através da força dos juros compostos, lá na frente vai fazer muita diferença para ele. Ele começar o quanto antes. Mas aí ele pode ter um pouquinho mais de ações. Sim. Ele pode ter um pouquinho mais de ações de tecnologia nos Estados Unidos. Ou, por exemplo, um ETF que está começando agora, que eu gosto muito, que é o QTUM, de computação quântica, que nos últimos meses vem explodindo e acredito que vai continuar porque é uma tecnologia nova. É algo novo, é algo que quem chega antes bebe água limpa, que eu falo. Então ele pode tomar um pouco mais de risco. Mas não é que ele precisa focar em um cavalo só de corrida. Ele pode manter a diversificação dele, aumentando o risco dele em algumas caixinhas. Perfeito. E me diz uma coisa, tu é irmão da Carol Dias. Cara, como é que é ser irmão de uma pessoa que estava no mainstream tantos anos assim? O que tu sentiu na parte no meio e na parte financeira também? Cara, assim... Em algum momento tu ajudou ela a investir e tal? A Carol, ela começou na televisão em 2012, se eu não me engano. E eu trabalhava no mercado financeiro, né? Um mercado totalmente diferente dela. Tu já trabalhava no mercado financeiro. Eu trabalhava pro Itaú.
Putz, trabalhava pro Itaú. Entendi. Exatamente. Legal. Passei pela tesouraria, contabilidade, passei por Legal. vários setores dentro do Itaú. Então era um mercado totalmente diferente. Quantos Léo. anos tu ficou trabalhando no Itaú? Eu fiquei 10 anos. 10 anos. 2005 a 2015. Sim. Então eu fiquei 10 anos no Itaú. Até um dia que a Carol me falou, pô, fui convidada pra trabalhar na época com o Marcos Mion. E aí ela começou no Legendários, ali como assistente de palco e tal. Aí é claro, né, cara, os homens ficam te cutucando, né? Pô, tua irmã, aquela gostosa, que não sei o que lá. Sim. Tinha que aguentar esse Cara, tipo de como coisa. é que foi lidar com isso? Cara, eu acho que eu não sou um cara muito ciumento, assim, sabe? E... Cara, às vezes tem um outro chato, né? Que incomoda e tal. Mas foi bem tranquilo, cara. Eu tinha bastante orgulho dela, né? Porque ela era uma pessoa que sempre trabalhou muito. Sim. Então quem conhece o histórico da Carol sabe, pô, ela estudou educação física, era professora de academia, dava aula de spinning, aí machucou o joelho, aí teve que parar. Aí ela começou a trabalhar em shopping, cara, aí eu via a luta dela saindo, correndo. Aí ela começou a fazer eventos de modelo de final de semana pra agregar uma grana a mais. E aí nisso surgiu dentro de uma desses eventos que ela fez de modelo, né? Um olheiro e tal. Pô, vai abrir um programa do Marcos Mion, você quer fazer o teste e tal. Ela acabou passando, foi. Aí acho que ela ficou 1 ano e meio, 2 anos e, porra, não tava vingando muito. Ainda não tinha essa força da rede social, do Instagram, que traz muita grana por fora do que ela recebia de salário. Ela acabou indo estudar na Califórnia, ficou 6 meses nos Estados Unidos, foi fazer um curso, aí voltou pro Brasil. Na época ela quase entrou no Big Brother. Ela ficou naquela fila de espera, foi pro hotel, ficou presa lá, não podia falar nada, não sei o que, fez os exames, tudo bonitinho. Se alguém desistisse, ela entrava. E aí ela acabou não entrando. Isso era 2000 e... Putz, cara, deve ser 2013, 2014. Aí um dos olheiros do Pânico, tinha algumas meninas que iam sair, aí falou, porra... A Samambaia tava pra sair. Eu não lembro quem saiu agora, mas... Acho que era a Samambaia. Mas né? acho que a Samambaia saiu até um pouco antes da Carol. Aí convidou ela pra fazer parte do programa do Pânico. E aí na época as Paniquetes eram super estouradas, já tava começando aquela força do Instagram e tal. Cara, eu assistia esse programa todo domingo, cara. Não, era fantástico. Assim. Eu adorava, assim, o nível de humor era bizarro, era porque era uma coisa muito à frente, era tipo um Jackass, né, versão brasileira. Era um programa legal, só que assim, a pressão dentro ali, cara, era muito foda pra eles todos, tá? Sim. Eu acredito que a maior parte ali do elenco, cara, contraiu doenças mentais, assim, sabe? A Carol também, porque a pressão era muito grande. Sim. E você tinha um elenco muito grande ali, né? E aí você tem aquela briga de egos também. Eu não conheço... Teve, assim, alguém mais legal ou o cara mais escroto, assim? Cara, teve alguém que tu falou pouco. assim, pô, esse é o cara mais legal que eu já... do meio. Sabe por quê? Porque eu tenho essa curiosidade do mainstream. Eu queria saber o que é o cara viver dentro da TV, tá ligado? Eu nunca vi essa porra. Eu convivi muito pouco com a galera do Pânico, assim, né? Desculpa. Mas pelo que a Carol fala, ela tinha muita amizade com o Emílio, assim, ela gosta muito, admira muito o Emílio. Todo mundo fala bem do Emílio, cara. Ela gosta muito do Emílio, do Bola. Ela gosta muito. E, cara, que eu conhecia, assim, que eu achava uma pessoa bacana, eu gostava do Gui. Eu, particularmente, gostei do Gui Santana, do Bola também, muito legal. O Carioca. Aquela história dele ser apaixonado pela Carol. Era verdade? Era verdade. Então ele realmente gostava. Não. Então não era fake aquelas pegadinhas que eles fizeram? Era muito real e, assim, cara. Cara, que sacanagem. A galera às vezes quebrava o braço, quebrava a perna. Batia a cabeça, ia pro hospital e aquilo era real mesmo. Os caras não faziam. Não, é que do Gui Santana eu lembro assim, os caras faziam uns bagulho meio que de humilhação, assim, com ele. Era, e por isso que muitos deles pegaram doenças mentais. Cara, a maior parte deles, acho que com certeza tem uma ansiedade, uma depressão. A Carol tem depressão, cara, ansiedade, muito que ela consumiu ali dentro. Ela já falou, né? Era muita pressão, a exposição da TV também, né? Porque ela trabalhava com o corpo ali, né, cara? Sim. É porque todo mundo olha de fora e pensa que, tipo assim, a pessoa tá vivendo um paraíso, tá ligado? Sonho, né? Um sonho, né? Só que o mundo real, na verdade, cara, as coisas mais simples são a que traz mais felicidade, né, cara? Exato, cara. Então isso. ela sofreu muito, cara, assim, pelas informações que chegavam, muita gente ficou doente lá dentro, né? Ela é uma pessoa que não merecia, cara. Lá Cara, imagina, o nível de conteúdo que tinha todo domingo era muito louco, cara. Os caras eram muito criativos, eles criavam um quadro diferente todo domingo. Eles eram muito criativos. Roteirista, tipo assim, os roteiros eram... Cara, não tinha um domingo que tu não dava uma risada. E eles criavam muita tendência. Era difícil naquela época criar tendência diferente de hoje, né? Hoje você cria uma tendência, ela espalha rápido. Você lembra do Antônio Nunes? Sim. Cadê o chinelo? Pô, do chinelo é muito foda. Aquele cara lá do Corinthians. Eles faleceram. Cara, Sandália da humildade. Eles criaram... Os caras eram muito inteligentes. Ronaldo joga muito no tendência, cara. Eles criavam muita tendência. Sim. Então, assim, imagina a pressão. A gente que é criador...
a gente tá aqui no nosso mundinho. A gente só tem que suprir a nossa própria audiência. Exato. Imagina você trabalhar numa emissora com o tamanho daquela com a... Não, a emissora era até pequena, mas os caras conseguiram a façanha de ultrapassar a Globo, cara. Bateu na Globo direto. Cara, eles batiam na Globo, era bizarro, cara. Um canal, tipo, pequeno, era da Rede TV, né, na época, né? Depois eles foram pra Band. Começou na Rede TV, depois foi pra Band. Isso. Mas né, eu lembro assim, eu assistia até eles começar na Band, daí depois né, o cara vai mudando, aí eu comecei a trabalhar no domingo, quando eu trabalhava no domingo eu não conseguia mais assistir. Mas eu lembro dessa transição, assim, mas eu tenho muita saudade desse programa porque ele era nostálgico, ele era muito criativo e era muito engraçado a criação de tendência, né? Mas, cara, era de enlouquecer. E na verdade, assim, tu sente como criador de conteúdo, tu sente burnout como criador de conteúdo, assim, como aconteceu com a Carol também, tipo... Cara, porque eu percebo que no meio criativo a gente tem essas fases. Eu acho que quem é criativo sofre com isso, né? Porque a gente que é criador de conteúdo, a gente tem que estar... Criador, já fala o nome, né? A gente tem que estar criando toda hora um conteúdo pra suprir a fome da nossa audiência, né? Uhum. E essa questão de você toda hora ter que criar, cara... Se você não tem uma equipe que tá pensando ali por você... Eu sei que tem muitos influenciadores que tem uma equipe, tem agência, tem... Tu tem equipe eu pra não te tenho. ajudar? Na minha produção, sou eu mesmo, cara. Eu que crio todos os meus posts, eu que monto meus roteiros de YouTube. Eu não gosto de ninguém criando por mim, porque é como se alguém estivesse pensando pra mim. Eu não consigo largar isso. Tu não gosta de terceirizar a criação, né? Não gosto. Eu também tenho esse problema. Eu não gosto, cara. Então, assim, eu sou um cara que às vezes eu acordo 5 da manhã, eu pego o celular. Sim. Isso é um problema. Porque às vezes você não tem o sono completo. Porque do nada você acordou, pegou o celular. Puta, deixa eu pensar em um post que eu vou fazer agora aqui de manhã. Cara, tu sabe quem que eu percebo que conseguiu superar isso? É um mito, é um monstro, e tu já entrevistou e, pô, seria uma realização de sonho chamar ele. O Peter Jordan do o Peter Nerd. Jordan. Mas, pô, o cara tem Cara, um senso mental muito cara, avançado, né? Ele muito é evoluído. um nível absurdo, assim. Tipo assim, na criatividade. E ele conseguiu fazer uma coisa que antes dele nunca percebi no YouTube, que é você criar em grande escala produtividade. Sim. Que é você contratar roteiristas pra criar a parte, pra fazer isso que tu falou. De você ter um cara que terceiriza a criação, entendeu? Exato. Só que eu já tentei terceirizar a criação e eu acho um tédio, eu fico puto. E aí você fala, puta, o que ele postou ali, cara? Ou então assim, puta, mas eu não penso igual. Traz um roteiro e eu, tipo, não consigo me adaptar ao roteiro do cara. Porque eu não criei, entendeu? Parece meio falso, assim, meio... Eu e o Thiagão tivemos uma experiência muito legal, porque foi o seguinte, que o Thiagão, ele trouxe o primeiro roteiro de inteligência artificial pra eu produzir. Tipo, ele trouxe e chegou assim, ó, Augusto, eu trouxe um roteiro pra tu gravar sobre o ChatGPT, o super-humano lá. E é, tipo, meu segundo vídeo que mais bombou no meu canal, em audiência, sabe? E aí eu lembro da sensação de eu ter gravado aquele vídeo. Eu gravei o vídeo estourou e bombou, porque deu o hype do ChatGPT e tudo mais, né? E também o roteiro tava muito bom. Só que daí eu cheguei e falei pra ele, o Thiagão, cara, eu não vou poder começar a criar conteúdo de inteligência artificial. E aí, eis aí que o Thiagão começou a querer criar conteúdo de inteligência artificial. Porque ele viu que deu aquele hype e a gente viu assim, pô, se ele começar a criar conteúdo sobre isso vai dar muito bom, né, Thiagão? Foi, exatamente. Como é que foi a sensação de... O que tu sentiu quando aquele vídeo estourou? Eu tava criando conteúdo... Eu já tinha começado a criar conteúdo um pouquinho, só que eu tava criando de cripto. Aí, olha a ideia, eu queria ser o melhor do Brasil em NFT, na minha cabeça. A merda que ia dar. A merda que ia dar, assim. E aí, cara... Tu ia ser o melhor por um mês. Mas... Ninguém fala mais em NFT. Que nem ia mais sobreviver por um mês. Mas tu ia ser o melhor naquele mês, tu ia ser o melhor. Aí, cara, eu fiz esse roteiro, eu ia gravar esse roteiro, só que eu falei, cara, não tem como eu pegar... Eu senti que o roteiro tava muito encaixado, tava muito bom. Aí eu falei, Augusto, grava isso aí. Aí a primeira gravação tu fez não ficou boa. Sim. Aí tu foi lá e regravou. Esse homem aqui é difícil de gravar. Pra ele regravar é porque o negócio vai dar bom. Aí eu falei, cara, esse vídeo vai dar bom. Cara, a gente soltou o vídeo, explodiu, né? Deu 400 Tu mesmo views, editou. Na verdade, se tu tivesse ido nessa saga, eu ia ser o top 1 da IA, cara. Porque se o Thiagão fizesse os roteiros pra mim ainda, e ele mesmo fizesse a edição, cara, eu ia ser o maior influenciador da inteligência artificial do Brasil, da história da humanidade. Pra IA. E aí eu porque ele só fez um formato assim, né? Aí só que daí o Thiagão, ele quis migrar assim, eu vou sair dos bastidores e vou ser eu o criador de conteúdo, entendeu? Aí nesse caso eu também não queria, tipo, eu não queria criar conteúdo sobre isso.
eu também não me senti seguro, já vou parar de gravar Decrypto, porque não é gravar Decrypto e DDA, entendeu? E não tem como misturar também, né? E não é algo que você domina também, tem isso. E aí o Thiagão fez o fenômeno que foi o seguinte, ele foi a primeira pessoa que eu conheço que criou um Instagram sobre um determinado assunto e, tipo, em um ano ele tava com mais de 1 milhão de seguidores. Não, eu conheço o perfil do Thiago, assim. Eu falei pra ele aqui nos bastidores, cara, não, foi assim, 8 meses, tá? O que dá pra criar hoje com a inteligência artificial dá até medo, né, cara? Cara, eu lembro no casamento, tava no meu primeiro casamento lá, que deu a separação depois, mas no primeiro casamento, na festa de casamento, ele mostrando o Instagram, eu falava assim, caralho, cara. Já tava tipo 300, 400 mil, assim. É porque é aquilo que eu falo, seguidores. Cara, quem chega antes bebe água limpa. Você deve ter sido um dos primeiros ali, né? Um dos primeiros. Cara, tudo que a gente chega antes na nossa vida, meu, ou um dos primeiros, cara, foi igual o meu podcast lá, o Irmãos Dias Podcast. Tinha alguns poucos podcasts já viralizando, mas, cara, a gente pega um mar muito aberto ali, né, cara? Você consegue pescar muito mais peixe ali, do que daqui a pouco tem vários barquinhos ali, você vai ter que brigar pelo peixe, né? E o Thiago com certeza chegou ali no momento certo, né? O senso de adaptabilidade, né, que a gente tem que ter. E provavelmente na sua vida você teve essas fases de adaptação, porque, pô, você saiu do banco lá, por algum motivo você... Cara, em 2015 eu saí do banco, a convite da Carol, a convite pra eu sair também, porque eu não aguentava mais ficar lá, e aí fui convidado a me retirar, porque eu também já não tava produzindo mais nada, eu queria sair, cara, não aguentava mais. E aí a Carol, na época, teve um problema com a empresária dela, no Pânico, e ela falou, pô, André, você não quer vir ser meu empresário? Eu falei, porra, Carol, não tenho conhecimento nenhum de televisão, não tenho conhecimento nenhum. Ela falou, não, mas, cara, vamos lá, a gente vai junto e vamos tentar. E aí comecei a trabalhar com ela, comecei a trazer do mercado financeiro o que eu via ali acontecendo nas áreas de marketing. A gente tinha contato com a área de marketing e tudo mais. Eu comecei a trazer para uma marca dela. Eu falei, Carol, vamos criar uma marca. E na época a gente chamou uma agência de marketing, a gente criou uma marca Carol Dias. Aí ela tinha suplemento assinado por ela. Eu busquei uma empresa para fazer suplemento de whey, tal, assinado por ela. Ela era muito fitness, né? E a Panicat, porra, era... interior de São Paulo, a Carol ia fazer evento, fazia fila em academia, sabe? Então a gente lançou suplemento alimentar, a Honda veio, contratou ela para ser lançamento de uma moto da Honda. Então eu comecei a profissionalizar mais a imagem da Carol, porque a Carol fazia muita baladinha, evento em academia, tal. Quando eu entrei como empresário dela, eu falei, pô, vamos profissionalizar a parada. E aí a gente começou a subir o nível. E com essa de subir o nível, a gente começou a subir também os valores de contratação. Ali em 2018, 2019, que a Carol já não tava mais no Pânico, eu falei pra ela, pô, a gente precisa mudar um pouco. Né? A gente precisa, cara, daqui a pouco você não vai mais manter o shape, pô, você vai, sei lá, um dia você vai querer ser mãe, enfim. A gente começou a pensar em várias alternativas que poderiam acontecer, pro lado ruim. Os contratantes também já estavam mais... porque as pessoas não têm noção que tudo passa, né? Tudo passa, o hype passa. E aí o que aconteceu? A Carol fora da TV... Os contratantes já não estavam mandando e-mail todo dia, começou a diminuir. É que nem jogador de futebol, cara. Exato. Igualzinho. Aí a gente começou a estudar na época mercado digital, né? 2018 ali, mais ou menos. Aí a gente lançou um curso de emagrecimento, cara, que era um coach ensinando a treinar em casa, uma nutricionista, né, aqui de São Paulo também muito conhecida, e a Carol ficava na parte de coach ali, e eu fazendo a parte da estratégia, né? Estudei muito na época como lançar produto digital e tal, que eu uso até hoje, inclusive, tudo que eu estudei. E aí, só que a gente vendeu bem, só que chegou uma hora que começou a secar também. Falou, puta, não, aqui também não vai dar certo por muito tempo. E aí, em 2019, eu chamei a Carol e falei, Carol, porra, eu invisto em bolsa, você também, né, tem um conhecimento, também já investe. Eu falei, meu, na época já tinha alguns influenciadores ali dominando, mas eram pouquíssimos. Quando a gente procurava conteúdo no YouTube, cara, você caía ali no Bruno Perini, no Pit Money... eram poucos, né? Natália Arcuri e tal. E aí eu falei pra ela, meu, vamos pra esse mercado. Aí ela falou assim pra mim, você tá maluco, meu? Eu era uma menina que via de fitness, de biquíni, fazia catálogo de biquíni, academia, não sei o quê. Vou falar agora de finanças. Eu falei, porra, vamos tentar. Não, a gente já tem. Fui atrás de um patrocinador. Na época era uma casa de research. O cara falou, porra, beleza. O valor era acessível pra ele, não era nada muito alto também. Era mais pra gente pagar os custos pra começar. E começamos, cara. E ali a gente foi vendo uma aceitação que surpreendeu. O negócio começou aí. Por quê? Porque a gente chegou antes. Se fosse hoje, talvez não desse certo, porque já tem muita gente falando sobre isso no mercado. Só que a gente chegou no mercado que estava escasso ainda. Então a gente conseguiu subir rapidamente ali. Claro, a Carol já tinha um público. A gente começou a trazer notícia de mercado financeiro, como investir em ações, bolsa de valores, num momento que estava promissor, que era ali o ano de 2019, antes da pandemia, um governo novo no Brasil,
taxa de juros caindo. Então, tudo isso somou pra gente dar certo. Aí em 2020 a gente estourou. Né? Aí o canal dela foi em frente, o Riqueza em Dias, e aí eu resolvi me lançar também. Eu falei, bom, agora tá na hora de eu sair dos bastidores e também ter o meu canal. E aí eu criei o Mestre da Riqueza, que é um canal também que eu ensino as pessoas a investir, passo conteúdo semanalmente de ações, fundos imobiliários. Pô, e teve uma aceitação legal. Né? Consegui pegar uma carona junto com a Carol ali do público. Qual que é o teu canal só pro pessoal seguir aí? Mestre da Riqueza. Mestre da Riqueza. Mestre da Riqueza é onde eu ensino no YouTube, né, as pessoas a analisar ações, fundos imobiliários. Dou muito conteúdo gratuito para as pessoas irem pro mercado financeiro. Então, toda semana eu posto ali 3 vídeos bem legais, ensinando mesmo na prática as pessoas. E, cara, e também, hoje 300 mil inscritos no YouTube, a Carol tá com 400 e poucos mil inscritos. E em 2021, eu vi que o mercado de podcast também tava legal. E ainda tava no início, assim, tinha bastante espaço. Aí eu chamei a Carol, falei, Carol, o que você acha? Aí a Carol sempre foi um pouco medrosa para fazer projetos novos, assim, né? Tanto é que o Riqueza em Dias, que é ela falando em finanças, ela não tava muito afim. E aí eu pressionei ela e a gente foi em frente e foi um sucesso. E o Irmãos Dias Podcast também, ela falou, pô, não sei, uma boa entrevistar a galera e tal. Enfim, começamos com a cara e com a coragem, cara. E hoje aí 1.200.000 inscritos, um dos maiores do Brasil. Da América Latina, né? Exatamente. Cara, tamo aí bem grande. Mas assim, quando é que tu sentiu que foi o turnover, assim, que tu realmente viu que o podcast virou? Depois de 2 anos? Cara, no começo nenhum projeto é fácil, né? Vocês sabem bem. Aí foi devagarzinho ali. Mas como a gente já tinha o Mestre da Riqueza e o Riqueza em Dias, 2 canais de investimento, a gente conseguiu empurrar o podcast com um pouco mais de força. Mas o segredo do negócio foi a gente chegar em bons convidados. Porque a gente fez muita amizade nesse meio. Então, era mais fácil a gente conseguir. O Augusto foi nos primeiros meses, acho que, do nosso podcast. Sim. Então, isso tudo foi empurrando o nosso podcast. Porque a gente era um dos únicos, né? De investimento, eu acho que era o único, assim, que em pouco tempo se tornou relevante. Que assim, que era exclusivo de investimento. Que era inclusivo, eu não lembro de investimento. outro na época que existia. Exatamente. Você tinha algumas casas de research que faziam, mas não... Era diferente, era muito técnico, era um assunto mais chato. O nosso era mais descolado e tal. Então a gente foi subindo. E aí a gente começou a trazer pessoas de muita relevância. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, na época que era presidente, foi o primeiro podcast que deu entrevista, foi o nosso. Ele veio antes. Mérito de vocês. Então, ninguém acreditou na época. Então, o CNN me ligava, Record me ligava, legal, querendo pegar a imagem. E assim, cara, dali foram vários... pessoas muito influentes. E aí hoje a gente virou uma vitrine, porque você aparecer lá no nosso podcast é uma vitrine também para a pessoa que tá lá. Então fica mais fácil de a gente conseguir bons convidados que as pessoas querem ver. E aí é claro que a gente teve que abrir um pouco. A gente hoje fala de investimento, mas a gente também fala de geopolítica, política, porque só ficar em investimento você acaba nichando demais os seus convidados. Para um podcast que tem que trazer convidado toda semana, fica um pouco mais difícil. E assim, a coisa que eu reparo, eu já fui lá no podcast de vocês, é o entrosamento de vocês dois. Cara, parece que eu tô num rádio, sabe? É um entrosamento assim absurdo, parece que é até treinado. Quando um para de falar, o outro entra. Eles assim, têm uma habilidade absurda. E assim, claramente você tem uma habilidade comunicativa muito boa. Você já era assim lá no tempo do banco, desde de adolescente, bastante comunicativo, ou você aprendeu isso? Cara, eu vou te falar que eu quando criança, eu era tipo um bicho do mato. Eu tinha muito medo, assim, de me comunicar. Então eu ficava muito quieto, assim. Eu era muito tímido, Thiago. Só que a vida me forçou, me empurrou, na verdade, assim. Eu tive que me virar. Porque quando eu tinha uns 16 para 17 anos, né? Nossa mãe chegou pra nós. Minha mãe foi mãe e pai praticamente. E ela falou, puta, filho, eu não tô conseguindo mais bancar a casa, assim, né? Vocês querem fazer faculdade, vocês vão ter que pagar e tal. E aí eu lembro que eu fui trabalhar como telemarketing. Eu tinha acho que 17 para 18 anos, eu fui trabalhar com venda de cursos online. De cursos de informática e de inglês. Ah, tá. E naquela época, não era que nem hoje, que você tem isca digital, tal. Você tinha que ir pra rua, pegar papelzinho e falar pra pessoa que você ia dar um brinde. Não era a época do CD? O pessoal dava CD? Tinha CD. Testar. E aí o que a gente fazia? A gente ia às vezes na rua e a gente pegava o papelzinho na rua e falava assim, posso fazer uma entrevista com a senhora rapidinho? Coisa de 2 minutos. E a senhora vai até ganhar um brinde. A gente fazia na frente da escola, né? Na escola de informática. E aí no final a gente pegava o telefone dela. O que a gente fazia depois? A gente pegava aquele bolinho de
de telefones que a gente colhia na rua. Aí a gente ligava pra pessoa, dona Joana, tudo bem? Aqui é o André, a gente conversou, aqui da Microlins, era Microlins. Aqui da Microlins, né? A senhora pode vir resgatar aqui o seu brinde. Já aproveito pra falar aqui que nós estamos com uma promoção muito legal. A senhora vem conhecer um curso de inglês, de informática, tal, tal, tal. E ali eu comecei a desenvolver uma habilidade de comunicação. Então eu era uma pessoa extremamente tímida, eu tive que me forçar a me comunicar com as pessoas na rua, no telemarketing. Aí depois eu fui representante comercial, depois eu entrei como estagiário, na época era Citibank Itaú, já devia ter uns 20 anos, já estava no 2º ano de faculdade. E a partir dali eu comecei a me desenvolver bem, comecei a falar bem, tal. E a Carol também, ela fala super bem. Agora, no podcast, é natural, porque assim, é como se eu fosse o Emílio Surita, digamos assim, do Pânico, que comando mais, ela entende que eu tô comandando, então na hora de puxar um quadro, ela sabe que eu vou puxar. Na hora que ela tem que perguntar, ela entende a hora de perguntar. É meio que já virou algo automático orgânico, mesmo. Assim. Exato, Muito foda. E me diz uma coisa, tu que é dono de podcast já sabe, o que tu achou do teu NFT aqui? Porque cara, isso aqui sensacional. é o seguinte, essa é a tua versão pug. Entendeu? É que assim, a cada convidado é um pug. Pug personalizado, porque a gente fala muito de Bitcão e tal. Esse pug parece o André do Itaú, cara, com camisa social. Eu já não tenho... É da tua imagem. A da tua imagem da tua camisa, aquela sim, é sim, do teu. sim. Aquela camisa. Tu pode, inclusive, trocar essa imagem do teu perfil original do Instagram, porque o pessoal ainda vai reconhecer. Tem gente que vai achar o pug mais bonito. Mas, cara, você vê camisa social é uma coisa que eu não tenho, que a gente mora na praia, né? Sim. Eu moro em Balneário, você mora aqui em Floripa. Cara, eu praticamente não uso camisa, né? O que tu acha, tu que gosta de relógio aí? Porque eu já vi que tu... Isso aqui é um relógio de esporte, né, então, cara? Relógio de Garmin. esporte e tal. Mas me diz uma coisa, tu gosta de relógio, que eu já vi todas as fotinhas, tu tem um relógio. Mas, cara, não é um relógio nada demais. Eu não gasto muito com relógio. Mas o que tu acha da galera que fala que o relógio, ele mostra o quanto dinheiro você tem, por exemplo? Essa galera que gasta com Patek Philippe, como é que é o nome daquela outra? Bulgari. Rolex e tal, né? E se tu já Rolex teve? parece que já não é o do top. O Bulgari é ruim. Parece que o Rolex já... Rolex. O Rolex parece que já não é top. O Rolex parece que já tá ficando ultrapassado. Os caras falam, agora é o Patek Philippe, né? Patek Philippe. Cara, Augusto... O que tu acha dessa galera do assim, dinheiro do mercado financeiro ou do empresarial que estipula assim, não, você é bem-sucedido, logo, portanto, você tem que usar um relógio tal? Cara, primeira coisa, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Eu poderia parar de trabalhar agora e viver com meus dividendos. Ponto. O meu sonho, cara, é rodar o mundo. Então, assim, eu gosto de viajar. Então, qual é o luxo que eu me dou? Mochileiro. Cara, hoje eu me dou o luxo de executiva. Sim. Eu vou pra China em abril, minha família, eu gasto mais com uma passagem pra chegar lá bacana. Sim. Antigamente dormindo eu ia... na horizontal. Antigamente eu ia de econômica, hoje eu vou de executiva porque eu entendo que é um luxo que vale a pena pra mim. Sim. Do que eu não ter que chegar lá todo quebrado, dor nas costas, tal. Quando a gente vem pra um lado de automóvel, que as pessoas falam, puta, o cara tem que ter um puta de um carro pra se destacar. Aí eu acho que é uma questão de sonho, eu não critico. Tem amigo meu que, tem um carro bacana. O que eu acho é que o cara não tem que se endividar pra ter o carro. Sim. Porque um carro é custo. O carro é um passivo, ele não é investimento. Sim. Então você... Ele é um custo. Ele é um custo. Gasto. Se você não se endividar, não fizer merda, não fizer financiamento e quer ter um carrão, show de bola, cara. É uma questão do sonho. O cara quer andar, quer usufruir com aquilo. Aí nós vamos pro relógio. O que me preocupa dessa galera tá incentivando a galera que tá começando até a gastar todo o dinheiro dele em um relógio? A gente mora num país que a criminalidade é altíssima. A gente sabe muito bem que tem quadrilhas especializadas em roubo de relógio, né? Então, por exemplo, você tá num restaurante, o garçom, às vezes, faz parte da quadrilha, bateu o olho no teu relógio, é um relógio de 100 mil reais. Você saiu na rua, o cara vem e te leva. Muitas vezes, cara, é todo o dinheiro que o cara tinha na vida dele. Ele investiu num relógio. Tu acha que tem pessoas que colocam toda a grana num relógio? Cara, eu vou te falar que tem maluco que sim. Tu conhece alguém? Assim? Não conheço, mas tem... Como alguns influenciadores estão colocando na cabeça que pra você ser um cara bem sucedido, você precisa ter um ótimo terno, um ótimo relógio. Cara, tem gente que tá se endividando pra ter. Tu sabe quem faz isso, geralmente? Quem? Corretor de imóveis. Tá vendo? E porque será que o cara vender, o cara se endivida pra comprar um puta relógio. Mas aí tem um ponto, né? Aí também tem o marketing. Aí é um investimento, né? Tal, assim, um investimento. Porque uma coisa é tu comprar pra ostentar. Outra coisa é você... Porra, você trabalha com a sua imagem, né? Assim, eu acho que tem outras formas,
né, de você transparecer que você é bem-sucedido do que um relógio, né? Sim. Mas, de fato, isso aí a gente sabe que é. Pô, você vai comprar um imóvel lá, se o cara vier num Palio, tu fala, não vou comprar desse cara não, velho. Tu acha que pega isso? Ah, Pega, cara. pega, e eu vou te dar um exemplo. Pra mim não pegaria, sabe por quê? Porque eu não sei, eu nunca dou bola pra isso, cara. Eu nunca dei bola, tipo assim... se o cara vem no Uno, não. Até porque ele vai ser um corretor que intermedia uma negociação. Eu analiso o contexto, entendeu? Você pensa então, assim, pra mim, não faz diferença o carro que ele vem. Porque pra mim. o teu pensamento até se é outra ordem. Pô. Pra Mas mim, é que se ele a citou comissão exemplo- dele for baixa, tá ótimo. É que ele cita um exemplo de É corretor. Eu vou citar um outro exemplo aqui. Por exemplo, um advogado. Jogado, sim. Um advogado, ele preza por um bom terno, por um bom relógio, uma boa caneta, ok. Esse cara, ele vai precisar. Mas talvez não é o momento dele fazer isso no começo da carreira dele. Exato. Eu acho que primeiro ele tem que construir uma reserva, um patrimônio, para depois ele começar a investir nessas questões para dar um salto, talvez, na carreira dele. Um arquiteto. Eu tava conversando com um amigo meu que é arquiteto. Ele falou, pô, cara, eu tinha um Civic. Eu chegava, às vezes, num prédio de luxo para fazer uma reunião com o meu cliente. Pô, o cara chegava num puta de um carro. E eu acabava me sentindo um pouco mal. Aí ele comprou uma BMW. Aí ele falou, pô, pra mim fez sentido, né? Porque hoje eu chego... Mas traz mais resultado? Segundo ele, sim, né? Agora, eu entendo que algumas profissões, você investindo na sua aparência, no seu status, faz diferença. Eu, André, jamais vocês vão me ver gastar 100 mil reais num relógio. Esse aqui, eu paguei $4 mil no Japão. Cara, que é um puta relógio de esporte que pra mim me ajuda pra caramba. Puto. Rapaz, $4 mil num relógio? Esportivo. Desculpa, eu falei errado, $4 mil. Ah, tá. É que eu tava com a cabeça... Não. Relógio, meu Eu paguei $4 mil. Só que aqui no Brasil deve estar custando uns 8, 9 mil reais. Ah, tá. E, cara, eu uso ele o dia inteiro, até pra jantar, tal, não sei o quê, mas eu não gasto com relógio. E por ser digital, ele é mais assertivo do que aqueles da Suíça lá, os mecânicos. Tipo esse aqui é da Suíça. Puta, eu odeio relógio assim, cara. Só que é 40 mil esse Tu aqui. nem vê a hora nisso aí. Fala aí, sério. Fala sério. Tu vê as horas nisso aí? Não, porque ele tá funcionando só agora. Na verdade, o horário dele tá errado. Porque ele é mecânico, ele só funciona... Só que eu não ia gastar 10 mil reais só pra comprar aquela caixinha que fica girando essa porra sozinho. Sabe que tem a caixinha que fica girando... Tem um imã, né? É que tem um negócio que fica girando sozinho pra tu deixar esse relógio funcionando. Eu não. Eu pego aqui, eu penso assim, eu vou ir lá gravar hoje o podcast Sala Secreta, que é um estilo mais retrô, e hoje eu tô com preguiça de colocar a camisa social, vou só botar um relógio retrô. Cara, assim, pra eu comprar um relógio de 100 mil, eu tenho que estar muito tranquilo. Minha família inteira tem que estar muito tranquila. Porque ninguém tá eu jamais dinheiro. vou estar com um relógio de 100 mil no braço, sabendo que algum parente meu tá passando necessidade. E outra, Thiago, imagina que a gente... Volto na questão... Não faz sentido. Eu volto na questão da criminalidade, cara. Porque, tem por exemplo... Também, né? Pô, você sai de um restaurante e é assaltado, numa dessa o cara vai reagir ao assalto. Sim. Porque ele vai chegar e falar, porra, cara, não, pelo amor de Deus, esse relógio aqui é minha vida, eu vou pagar em 200 vezes e meu Deus, eu tô investindo tudo nele. Às vezes o cara vai reagir e morre. Entendeu? Então eu acho que assim, você tem que tomar cuidado, foi o que você falou, meu. O cara já construiu um patrimônio legal, porra, e o relógio vai ser uma fonte pra ele, talvez no trabalho dele, ou enfim, frequentar, porque você vai estar numa roda de amigos, que às vezes é interesse, uma roda de interesses ali, um network, que, pô, você ter um Rolex possa fazer diferença pra você, beleza, mas até então, não vai colocar tua vida toda naquilo ali, porque, meu... Cara, mas uma parada que eu quero falar pra vocês e pros amigos aí que estão nos assistindo, cara, é muito legal, que é uma coisa que eu descobri agora procurando uma casa durante 8 meses, tá? Numa capital. Então, o que acontece? Cara, eu fiquei procurando durante 8 meses uma casa pra comprar. Beleza. Achei uma casa, depois achei outra. Em todas... Não, exceto essa última agora, tá? Pra não mentir pra vocês. Em todas que eu fui, a situação era a seguinte. O cara tinha patrimônio. Ele tipo assim, ganhou... O cara foi médico ou advogado. Tem várias histórias, né? Mas o cara teve um momento de pico que ele ganhou num ano muita grana, tá? Aí ele foi lá e comprou a Casa dos Sonhos. Ou ele construiu a Casa dos Sonhos. Cara, tu acredita que eu fui e visitei 15 casas. 14 casas, a história do dono teve casas que o cara construiu em 1 ano e teve que vender. Outras 6 meses e teve que vender. E outras 2 anos que teve que vender. E só teve um cara que tem a casa há mais de 10 anos e botou pra venda. Em toda a situação, o cara tava com patrimônio, com uma casa que vale 10 milhões de reais e não tem liquidez. E tá desesperado pra ter liquidez.
Mas Ou isso seja, acontece muito, cara. Ou com carro também. Cara, eu me tem um Porsche de surpreendi, tá? 600 mil reais e não tem nada no banco. Cara, eu me surpreendi. Me surpreendi, sabe por quê? Porque olha só, se eu me colocasse numa posição de dívida, ou seja, talvez se o meu próximo ano não for tão bom quanto esse ano, ou quanto os anos anteriores, ou os próximos 2 anos forem muito ruins, eu posso inverter a mesa. Por exemplo, eu vou comprar a casa, ou seja, eu vou abrir mão da liquidez e o cara vai ter liquidez na mão dele. E esse é o jogo quando tu vai comprar a casa. E eu fico ilíquido e fico com o elefante na sala. Uhum. E eu percebi, muita gente que tem casas de 10 milhões de reais ou mais e que estão à venda, é o cara que o cara teve uma história de 1 ano ganhar muito dinheiro como advogado, por exemplo, e o cara ficar só com aquele elefante branco. Tipo assim, o cara tá com uma casa muito cara pra manter e o cara não tem a mesma liquidez porque ele não teve o mesmo resultado dos outros anos, entendeu? E às vezes ele já tá tão endividado com parcelas atrasadas de financiamento, porque muitas vezes a casa dele não tá paga. É. Ele construiu a casa, mas ele fez financiamentos a longo prazo. Isso. E, cara, metade desse dinheiro vai embora na hora. Então, muita gente que tem um resultado financeiro absoluto, às vezes o cara teve um jogo de sorte de 1 ano de ganhar muita grana e depois ele fica ilíquido. E aí ele tem um puta patrimônio, a família inveja ele, mas mal sabem ele que o cara não... E outro problema, Augusto, é o seguinte, cara. Bizarro. Vamos supor aqui, eu vou chutar valores altos até. É bizarro. O cara começa na empresa dele a ter lucro de 50 mil reais por mês. O cara tem lá lucro mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, ele acha que isso vai ser eterno. É. E ele sobe o custo de vida dele Isso. ao que ele acha que vai bater ali. Por exemplo, o cara ganha 50 mil reais de lucro, ele sobe o custo para 50 mil. Sim. O cara não entende que ele deve viver um degrau abaixo. Pô, o cara tá lucrando 50 mil, pô, vive com 20, cara. É. Guarda 30. 20 você vive bem. Às vezes você vivia com menos do que isso. Tu sabe qual a conta que eu faço hoje em dia pra me sentir seguro? Eu olho o total do meu montante. Vamos dizer que eu tenho 15 milhões de reais, tá? Eu faço dívida no máximo até 15 milhões de reais no futuro. Porque eu sei que o máximo, aí eu calculo. Bom, no futuro, talvez, se der um ano mais ruim, talvez eu não vou me fuder do zero. A menos que aconteça alguma coisa muito grave. Mas mesmo o pior que pode acontecer é eu ficar com o elefante branco, entendeu? Ficar com um carro ou a casa e tal. Só que, por quê? Porque eu penso naquele equilíbrio de tu viver a vida. Porque Exato. eu não sei se eu vou estar vivo. Então eu também não vou deixar de me endividar. Eu penso, tá? Não é o certo, tá? Mas Não é o certo. é um patamar assim, ó. Gigante. É um patamar assim. Só que assim, eu me conheço e eu entendo que eu preciso me colocar numa posição que eu preciso estar com tesão pra continuar trabalhando. Eu funciono assim. Então, por exemplo, eu juro pra vocês, o primeiro carro que eu comprei, a primeira Porsche que eu comprei, o primeiro carro esportivo que eu comprei, eu tremi, cara. Eu tremi. Tipo assim, na hora de assinar, eu sabia que o pior que poderia acontecer é eu perder 800 mil reais, certo? Só que eu tava com patrimônio, sei lá, 2, 3 milhões, vai. Então era uma fração grande. Um terço do patrimônio ali, Eu tremi. Só que quando eu fiz isso, eu cheguei ao 10, eu cheguei ao 12, eu cheguei ao 15. Isso te empurrou pra frente, né? Exatamente. Então eu entendo que isso funciona pra mim. Aí fui lá e comprei a segunda. Isso é muito pessoal também, a gente tem que deixar claro, né? Pra você. Só que tem gente que vai fazer isso e depois... Pra mim é o seguinte, Vai se se dar eu mal. não tenho a motivação, depressivo. se eu tenho só a renda passiva, eu fico broxa. Eu já funciono bem como a renda passiva. Por exemplo, minha carteira é aberta no YouTube. Então, eu não, abro. mas eu digo assim, eu tenho a renda passiva também, certo? Eu também tenho renda passiva. Pô, não é a mesma coisa do que eu trabalho? Não é. Eu não ganharia... Se eu parasse hoje, é o mesmo que eu produzo. Não. A tua renda passiva não cobre teu custo. Não, hoje. não. Hoje não. Só se eu vendesse tudo, aí beleza, eu teria uma parte, sei lá, 1/5 do que eu produzo. Mas já seria muito bom. Só que o problema, a questão toda é o seguinte, eu tenho mais medo de ficar parado do que, tipo assim, estagnado por estar tranquilo de receber a renda passiva por mês. Tu entendeu? Então, entendi. Você então precisa eu me se motivar. saboto. Pô, a compra da minha casa foi isso aí. Eu fiz pra me sentir desconfortável de novo. Pra você continuar lutando, tá? Aí eu fiz assim, não, eu vou comprar uma casa até o preço do total que eu tenho. Porque o máximo que vai acontecer, eu vou ficar com essa casa e vou ficar zerado. O pior das situações é essa. Só que eu me sinto vivo. Não, bizarro, mas né? e na tua situação, Augusto, bizarro é isso, confortável. Por quê? Porque você sabe que você tem um projeto e você tem uma marca hoje. Sim. Você vive de internet. Sim. E você sabe que você vai continuar ganhando Sim, dinheiro. só que eu tô sentindo que eu tô meio shadowban do YouTube, entendeu?
O YouTube me deu um Shadowban nos Que é um últimos risco, três... exato. Que é um risco. Só que não sei por que raios eu me senti confortável mesmo assim nisso. Sabe por quê? Porque eu sinto a necessidade... Cara, eu tenho uma necessidade de me superar. É bizarro isso, entendeu? Porque vamos dizer assim, meu YouTube deu Shadowban. A pior decisão de eu fazer seria comprar casa agora. Só que porque você tá... Teoricamente, você pode ter sua receita em queda daqui Só que eu tô empolgado. Entendeu? Você se sente mais vivo, tá? É muito pessoal isso, né? Cara, é como se eu fosse um maluco que gosta de pular do avião de paraquedas. Eu já me sinto muito bem sabendo que meu dividendo me paga. Eu preciso da sensação de quando eu era dentista e ganhava 3 mil por mês. E aí eu precisava parcelar e financiar as coisas. Eu preciso dessa sensação. Tu acredita? Cara, eu sou ao contrário. Eu gosto de ter a minha segurança. Por exemplo, minha carteira é aberta no YouTube. Sim. Então, eu tenho hoje uma rentabilidade de dividendos ali em torno de 35 mil de renda passiva. A minha despesa sem viagem é 40 mil. Por que eu falo sem viagem? Porque se der uma zica, eu ter que parar de trabalhar, alguma coisa aconteceu nas minhas empresas, fechei tudo. Tá. Praticamente eu tô netado, né? Tipo assim, o que eu ganho de dividendo eu gasto. E as viagens é um luxo que eu posso cortar a qualquer momento. Sim. Porque se eu colocar minhas viagens, meu custo vai para uns 65, 70 mil. Eu tenho minhas empresas rodando, meu patrimônio continua crescendo. Então eu tenho meta para 2026, 27, 28. E tem um patrimônio, tem um valor na minha cabeça que é um valor que eu falo, puta, esse valor aqui vai me dar uma tranquilidade de boa, que eu vou chegar para meus filhos e falar, meu... Pois é, mas aí eu fiz a mesma coisa que tu, eu botei uma meta, mas eu cheguei na meta e aí eu cheguei e não é suficiente. Você vai subindo teu custo, né? Aí Não, digo assim, tu vai falando assim, eu achava que era suficiente, mas não é mais, agora eu quero mais. É porque você tá subindo teu custo. Então, só que eu tô hoje numa briga interna de entender assim, não, cara, eu tenho que pensar o que é o suficiente e beleza. Só que ao mesmo tempo, se eu chego no meu suficiente e eu fico estagnado, eu fico sem motivação. Não, mas aí o que você pode fazer? É bizarro isso. Só que daí eu não quero cair nessa armadilha de, não, eu quero sempre mais. Daqui a pouco eu vou estar bilionário e eu vou querendo dar mais. Mas quando você chegar na tua meta, nós vamos fazer igual a Dilma. Nós dobra a meta. Então, por exemplo, se você chegou na tua meta legal, você já tem um luxo específico. Certo. Cara, você vai subir um pouco mais o teu patrimônio, você sobe o teu custo. Cara, se você mora num apartamento de R$1 milhão, cara, você vai morar num apartamento de R$2 milhões. Mas primeiro, eu sempre penso assim, primeiro você sobe o patrimônio pra depois você subir. Eu concordo, mas essa é a parada. Teu custo. Essa é a parada. Não, assim, eu fiz uma coisa que eu me sinto confortável, mas ao mesmo tempo não posso estar tão confortável. Digamos assim, se eu tivesse R$50 milhões e comprasse uma casa de 10, eu ia estar ainda meio xoxo, entendeu? Só que eu também não quero ter uma casa de R$50 milhões, entendeu? Sim, sim. E aí o carro, por exemplo, eu gosto muito do carro. Por exemplo, aquele carro, é o sonho da minha vida. E agora eu não quero mais evoluir de carro, cara. Eu tô com a sensação que eu não quero mais vender meu carro. Tu entendeu? Porque eu já tô num nível assim, cara, não, eu quero ficar com esse carro por uns 5, 6 anos. Só que eu sei que ele vai desvalorizar, mas eu não... E aí antes eu até pensei, não, mas daqui a pouco eu quero ter isso, ter aquilo, eu quero ter uma Ferrari, vai. Uma puro sangue. Eu sempre pensava, eu quero ter uma puro sangue. Mas agora eu não quero mais. Por quê? Porque eu tô tão satisfeito com o meu carro que eu não quero ter a puro sangue. Entendeu? Então eu tô sempre lutando comigo mesmo de não assim, sabe por quê? Porque eu vi assim que as coisas... Cara, eu tô começando só a comprar camisa... Sabe essas camisas... Tem agora essas camisas de minimalista, camisa preta. Que é igual essa aqui que eu tô usando. Que é, porra, eu acho top. Que é que tu tá usando, pô? Então, eu só tô usando essa camisa, cara. Eu comprei 9 camisas iguais essa aqui. De uma marca mais barata, mais chulé, que eu paguei R$80. E eu quero só usar essas camisas porque eu quero só me sentir confortável e que todo vídeo que eu faço eu quero só usar essa camisa. Eu não quero mais usar a camisa. É porque hoje social. Você não precisa impressionar ninguém. Você é um homem casado, teoricamente você não tá na balada querendo impressionar alguém. Só que aí o que você não precisa impressionar os seus clientes. Só que daí o que tá? O que tá me dando tesão pra ter mais ambição? Morreu. Mas por que você não pensa, talvez, em, vou viajar, vou pegar... Se eu pegar um hotel... Se eu pegar um hotel que era R$1.000 a diária, eu vou pegar um agora que é 3 mil. Mas porque eu já tenho essa condição. Eu tô tentando, comprando essa casa... Mas muito bilionário é depressivo por isso, cara. Então, porque ele já tem tudo. Então, mas eu tô tentando... Eu não sou bilionário, né? Mas eu tô tentando encontrar uma ambição. E aí agora eu comprei a casa pra tentar essa ambição também. Mas, eu digo assim, é tipo um relâmpago, entendeu?
Como não cair numa armadilha de hiado eterno? Será que é por isso que os caras fazem empresa pra caralho e trabalham, sei lá, 12 horas por dia? Tem cara que ele é viciado em trabalho. E não é só viciado em trabalho, mas ele tem prazer. Por exemplo, Luiz Barsi. Ele tem mais de 80 anos, né? Uma vez eu entrevistei ele. Ele nem tem celular, rede social, nada. E ele todo dia vai trabalhar feliz da vida. Tem gente que fala, pô, com o dinheiro que ele tem 1 bilhão em bolsa, por que esse cara não tá viajando o mundo? Por que, cara, o tesão dele é trabalhar? Mas eu te perguntar uma coisa. Contigo não aconteceu isso já? De perder o tesão? De perder o tesão e a ambição, porque tu já tem o suficiente. E já me acomodei. Porque pra mim já chegou isso. Eu já me acomodei. Por exemplo, hoje eu até falo com a minha esposa, eu poderia ganhar mais dinheiro. Só que pra eu ganhar mais dinheiro, eu teria que, por exemplo, não morar em Balneário Camboriú. Ficar mais desconfortável. Eu teria que ficar mais desconfortável. Eu teria que voltar pra São Paulo. Eu poderia gravar mais podcast. Eu poderia abrir uma nova empresa. Eu tenho várias ideias que eu poderia trazer pra minha empresa. Tu tava falando aí nos bastidores que tu queria abrir outra empresa, pô. Exatamente. E tô pra abrir. Porque eu tava me sentindo muito na zona de conforto. Cara, tem dia que eu falava assim pra minha esposa, porra, eu montei uma equipe que hoje muitas coisas rodam sozinhas. Sim. Muita coisa depende de mim ainda, mas muita coisa que eu fazia eu terceirizei pra minha equipe. E às vezes eu tinha dia que eu não tinha o que fazer. Eu acordava de manhã e falava, caraca, eu vou na academia, puta, vou jogar um beach tênis, mas e aí? Caraca, o dia tem muito mais tempo, né? Não vou conseguir preencher todas as horas, eu tô meio parado. E não dá pra ficar viajando sempre, né, meu? Sim. E aí eu falava pra ela, puta, tô me sentindo improdutivo. Isso me dava um pouco de depressão. Tanto é que agora eu falei pra ti, né? Nos bastidores tô pensando em abrir uma nova empresa, que é mais uma questão pra me dar a motivação de produzir mais. Sim, mas assim, porque a minha vida, ela tá um pêndulo e eu queria saber se porque eu tô me sentindo sozinho ultimamente. No sentido assim, da sensação. Aí eu quero ver com o André se ele sente essa porra aí também. O Thiagão também. É um pêndulo que é o seguinte, às vezes eu tô por um lado e eu tô sentindo acomodado e ausência de criatividade. Tipo assim, eu quero estar muito criativo e quero criar algo e não sei o que criar. E do nada, passa outra semana, eu tô num pêndulo que eu, tô sentindo que eu tô sobrecarregado e tô exausto mentalmente de pensar. Cara, eu não consigo ter grana e tá satisfeito e feliz com o que eu tenho. Eu tenho a resposta pra isso, cara. E às vezes eu tô. Eu tenho a resposta pra isso. Pêndulo, pô. Sabe o que acontece, Augusto? Tem algumas pessoas como você, e eu me considero também assim, nós somos muito criativos. A nossa cabeça não para. E a gente tá sempre querendo se desafiar mais e mais e mais. Por exemplo, a minha esposa, ela é uma pessoa muito paciente. Cara, ela come devagar. Ela é tranquila demais. Pensamento, pra ela tá tudo tranquilo. Eu não, cara. Eu sou uma pessoa que eu tô no banho pensando em ideias. Às vezes eu tô escrevendo no box do banheiro, fazendo conta. Então, assim, são mentalidades diferentes. O cara que é muito criativo, que é ansioso, ele é um cara que não consegue, é uma pessoa que não consegue ficar parada. Eu sou assim. Então eu tô querendo produzir. Se eu deixar minha esposa parada, assistindo Netflix, vai na academia aqui, volta, ela vai lavar a loucinha dela, vai arrumar as coisas, ela tá bem. Eu não consigo ser assim, porque eu quero produzir. Eu me acomodei na minha vida hoje, porque foi o que eu falei pra vocês. Eu construí uma renda passiva que me garante uma ótima vida. Eu não preciso ir dormir preocupado. Eu não preciso... Puta, eu preciso construir alguma coisa agora pra fazer dinheiro. Eu tô desesperado. Não, eu cheguei numa posição confortável. E essa posição confortável, por certas situações, me deixou acomodado. E aí, quando você tá muito acomodado, por uma semana, 2, 3, começa a te incomodar. Você começa a falar, porra, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa, tô me sentindo um vagabundo. Aí você para pra pensar, você fica se cobrando. Porque você fala, cara, fica assim, cara. Você fica se cobrando, você fala, caraca, bicho, eu não tô fazendo nada. Se eu fico jogando videogame ali umas 3 horas, eu fico puto comigo mesmo. Exato, você fala, caraca, eu tô aqui... Não, já acontece comigo. Eu vou ter que ir lá abrir o membros lá. Eu até falei, cara, quero tirar 15 dias de férias dos membros lá, né? Ficar sem produzir 15 dias, eu não vou conseguir, cara. Eu vou chegar no dia 15 de dezembro, dia 16 eu vou estar fazendo alguma coisa. É porque você é imperativo, você é uma pessoa... Tem pessoas e pessoas. As pessoas são diferentes. Não é todo mundo, não é igual. Cara, que merda isso, você é imperativo, ansioso, e eu sou assim. Então a gente quer estar produzindo. Eu não consigo ter férias e ficar de boa com férias. Eu quero ter férias, porque eu tô me sentindo sobrecarregado. Por que eu amo viajar? Só que eu não consigo parar, pô. Um dos motivos que eu amo viajar... E a minha esposa não me aguenta, cara. Porque se eu... E tu, Thiago? Depois eu quero saber. Se me deixar, eu viajo 4 vezes por ano pra fora do Brasil, 20 dias cada uma. E eu sou assim, cara. Eu gosto de ficar em... E quando eu vou viajar, eu não posso ficar parado. Eu não gosto de ir pra um resort.
Porque se eu ficar parado no resort, eu vou pegar o celular e vou trabalhar. Então eu preciso ir, por exemplo, pra um lugar que eu vou ficar rodando. Eu vou pegar trem, vou andar, vou conhecer, vou numa mesquita, vou na igreja, vou conhecer tudo. Porque ali eu tô parando de pensar. Eu tô rodando, eu tô conhecendo coisas novas. Eu saio do celular. Se distrai, né? Eu me distraio. Então por isso que eu gosto tanto de viajar. Eu cheguei a essa conclusão. Além de conhecer novos lugares e tudo mais, eu gosto de viajar porque eu me sinto vivo, útil. Se eu ficar em casa jogando um videogame, eu sou igual ao Augusto. Eu vou falar, pô, tá aqui, pariu, eu não tô produzindo nada, cacete. Parece que eu sou um vagabundo. E ao mesmo tempo eu paro pra pensar, eu falo, mas peraí. Pô, mas eu construí essa zona confortável. Mas eu não tenho um hobby, né? Não posso ter um hobby. Aí você fala, pô, eu construí isso pra mim. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar? De não precisar trabalhar, não precisar produzir. Cara, mas ao mesmo tempo eu tô me cobrando. Eu falo, cara, porra, não, eu preciso fazer alguma coisa. A única coisa que esvazia a minha mente é jogar beach tênis ou jogar um esporte, cara. Também, eu amo jogar beach tênis, cara. Eu acho que eu vou ter que começar a fazer natação. Porque além de fazer o esporte, você não tá pensando. Você tá ali jogando e tal, pô, legal pra cá. Tem hora que eu tô 3 horas jogando. Aí eu falo, não quero ir pra casa. Cara, eu ficava jogando 6 horas seguidas por causa dessa porra. Pra não ir pra casa, não é? Pra não ir pra casa. Às vezes eu tô na praia com a minha esposa, cara, tá um diazinho bonito. E ela, quer ir pra casa? Não, amor, vamos tocar o pó até o final do... Quando começar a sair o sol, a gente vai. Porque eu sei que eu vou chegar em casa e vou começar a me cobrar pra fazer alguma coisa. Eu não consigo sentar assistindo Netflix até o final. Também não, filme. Cara. Eu quebro o filme em 3 vezes. Um filme de 2 horas, Thiago. Eu quebro em 3 vezes. Por quê? Eu assisto meia hora, paro. Eu começo a cutucar meu celular pra ver se eu posso produzir alguma coisa. Aí eu volto depois. É porque você como sabe que... Tu que é mais jovem, eu tô perguntando porque ele é mais jovem do que nós. Não, eu também tenho um pouco disso, talvez menos porque eu sou mais novo, né? Tipo... Mas eu acho que a minha posição é diferente da de vocês. Vocês já chegaram num patamar que eu ainda vou chegar. Não, mas tu tá num patamar muito acima já de muita gente no Brasil. Com certeza. Não, mas se for comparar, pô, só de tu ter um banheiro em casa e uma cama, você já tá acima de muita gente. Entendeu? Mas assim, infelizmente. O meu grande pensamento sobre esse negócio aí de ficar se cobrando é porque hoje o algoritmo ele leva a gente pra esse caminho de cobrança, porque se você não criar, você vai ser esquecido. Exatamente. Simples assim. A rede social, e nós trabalhamos com internet, ela te cobra todo momento pra você criar. Porque fica aquele negócio, eu preciso manter uma constância. Qual é a constância? Puta, lá na rede vizinha e tal, eu tenho que fazer 3 posts. Puta, no YouTube eu tenho que fazer pelo menos 3, 4 vídeos por semana. E se você não ficar... E isso te cobra o quê? Você tem que ficar criando toda hora. Só que chega uma hora que... Cara, que você fala, porra, já postei de tudo. Aí você começa a olhar na rede do vizinho, do seu concorrente, do seu amigo. Tentar puxar o que ele tá fazendo. Pra puxar ideia pra você fazer coisas novas. Só que isso tudo desgasta a tua cabeça. Então é isso que eu tô passando. Eu tô com esse desgaste aí. A rede social, ela te cobra muito. A internet que a gente trabalha hoje, ela te cobra muito. É um trabalho que... Cara, às vezes eu já pensei assim várias vezes. Que, por exemplo, eu sou criador de conteúdo hoje. Já pensei várias vezes em falar, cara, eu vou largar ali minha criação de conteúdo e vou trabalhar só pro Augusto. Porque pra mim é mais fácil. Tipo assim, eu vou trabalhar pra um cara grande, nos bastidores. Porque aí eu fico só no background, eu não fico com o peso de ser um criador. E aí eu vou acendendo o cara e vou ganhando. Igual eu fazia isso, né? A gente fazia isso. Aí eu já pensei várias vezes nisso. Cara, será que compensa, cara, ser o criador de conteúdo? Mas tu tá pensando nisso de novo ou não? Não, passou. Tá. Não, é que eu tava com esperança dele voltar pros bastidores, porque, cara, pra mim ia ser top. Mas, ó, você tá com o pensamento que eu tinha quando eu era bastidor da Carol. Eu ficava por trás das câmeras. Só que aí, cara, eu falei, não, eu preciso me desafiar. Eu preciso ir pra frente. Eu não me arrependo jamais. E outra que quem tá nos bastidores tem a dependência, né? Também. E a dependência é uma merda. E aí a dependência você é falou ruim. uma palavra, cara. Eu nem ia falar, mas é uma merda, cara. Por exemplo, eu e a Carol, nós somos irmãos. Às vezes a gente tinha uns arranca-rabo. Sim. E aí o que ela fazia? Ela me ameaçava. Ela falava assim, que foda. Ela falava assim, eu sou o rosto da empresa. Se eu quiser parar, fudeu. Se eu parar, acabou. E aí o que aconteceu comigo? Eu tinha que fechar a boca e ficar quieto. Então, a partir do momento que eu fui pra frente das câmeras, e hoje eu faço parte como apresentador junto com ela, eu me coloquei na situação de igual pra igual. Tipo assim, se ela falar, vou parar, eu vou falar, valeu, tchau. Entendeu? É isso aí. Então, não dependo mais. Porque o Thiago era isso aí também. Se eu tivesse, eu despirocasse, ficasse muito mal, eu ia falar, pô, vou desistir do canal. Exatamente, você ia perder de um... A segurança dele é 0. E outra, quem tá nos bastidores, você tá construindo o castelo de outra pessoa, você não tá construindo o seu. Exatamente. Se a outra pessoa parar mesmo, o que você vai ter é falar, eu trabalhava pra esse cara aqui, posso trabalhar pra você, mas você não vai conseguir fazer o seu. Entendeu? Exatamente. E sabe o que acontecia muito comigo, cara, assim, também? Aí é uma questão um pouco de orgulho, né? Por exemplo, a gente ia num restaurante. Cara, eu me matei ali nos bastidores, velho. Só que ninguém vê.
Tipo assim, eu fazia os roteiros, eu ensinava a Carol, porque eu tinha muito mais conhecimento que a Carol de investimento. Carol, vem cá, senta aqui do meu lado, eu vou te ensinar, tal. Chegava num restaurante e o pessoal, Carol, eu amo o seu conteúdo, porque isso, porque aquilo. E você que tá ali do lado, você fala, caralho, puta, eu construí aquilo, né? Eu que fiz aquele roteiro. Eu queria que o Thiagão continuasse me mandando uns roteirão lá da IA, porque eu ia ficar rico pra caralho com essa da IA. Explodir! É verdade. Não, e o engraçado, tipo, porque eu acompanhei mais ou menos assim, né? Você e ela. Aí eu olhava assim e falava, olha que legal, cara, humilde. Pegou o irmão dela e botou junto no projeto. E na real, a gente achava isso. Né? A gente achava que ela tinha te resgatado as profundezas, entendeu? Não, calma, né, pô? Mas Augusto, muitas pessoas podem pensar isso. Mas assim, cara, claro, contei toda a história aqui, né? Em 2015, a Carol me convidou pra ser empresário dela. A gente construiu tudo junto, lado a lado, né? Mas esse projeto que realmente virou a página... Porque hoje em dia, cara, ia ser muito difícil pra Carol. Ela não tá mais, assim, não ia se manter no shape. O que ela vivia com facilidade, que era, porra, uma mulher bonita, gostosa, que, cara, aquilo lá ia acabar. Então, a partir do momento que eu tive a ideia de, Carol, vamos... Eu sempre tive nos bastidores ali fazendo a carreira dela, sempre. Sim. Só que é óbvio que na época ela ganhava mais do que eu, né? Eu ganhava um percentual do contrato e ela ganhava muito mais. Em 2019 o jogo mudou. Eu falei, não, nós vamos ser sócio. Porque da forma que tá pra mim não tá interessante. Vocês chegaram a ter essa conversa. Sim, aí em 2019 a gente falou, acabou. Eu ganhava... ver como tem decisões difíceis no meio do caminho. Eu ganhava, sei lá, 30%, ela 70%. Pô. Eu cheguei e falei assim, ó, eu quero montar um projeto novo, a ideia tá aqui. Se você quiser entrar na ideia, eu vou atrás de patrocínio, tal. Eu te ensino, porque eu tinha muito mais conhecimento em investimento do que ela, eu te ensino, te oriento, vou estar lado a lado com você, gravando com você, mas nós vamos ser sócios, 50-50. E aí, na época, ela topou, e foi de uma ideia minha, que ela, cara, no começo ela até era meio reativa, ela não queria, porque, pô, era difícil pra ela também, uma menina que era do Pânico e tal, falar de investimento. E aí foi uma ideia minha. O Irmãos Dias Podcast também foi uma ideia minha. Então, eu sempre fui a cabeça pensante, a cabeça criativa. E a Carol, ela é mais execução, né? É uma pessoa... Ela veio da mídia também, é uma pessoa famosa. Claro que isso ajudou a gente a construir os projetos. Mas hoje nós somos sócios, né? 50-50 nos projetos. Mas é aquilo, as ideias vieram de mim, né? Talvez quem olha de fora fala, pô, a Carol que era famosa... Pois é, mas hoje eu acho que a visão que todo mundo tem da Carol é mais dela ser influenciadora do mercado financeiro ou do podcast do que... Não, virou a chave, né, cara? Virou a chave, cara. Ela escreveu um livro, o livro best-seller. Cara, ela virou a chave, ela é uma demonstração de história, assim, verídica de que você não é refém de uma decisão da tua vida só. Exatamente. Que a vida é simplesmente cíclico. E que tu consegue viver vários ciclos dentro de uma vida e não um ciclo só. E ela teve muito mérito, cara. Porque assim, a Carol veio de um meio que ela não entendia porra nenhuma de investimento. Sim. Entendeu? Só que ela é muito inteligente. Desde criança ela sempre foi muito... Ela é uma mulher pra frente. Desde criança ela sempre foi muito inteligente, cara. Na escola, tudo, ela sempre foi muito inteligente. Ela é muito à frente em relação... Tanto é que eu acho que muita ansiedade que ela tem, doenças assim... Como ansiedade, um pouco de depressão, também é pela altíssima capacidade dela... de ser muito inteligente. Sim. Então, ela também se cobra muito, entendeu? E quando eu chamei ela pra fazer esse projeto, ela já investia, ela tinha bastante dinheiro investido, mas ela não tinha muito conhecimento... Tanto é que um dos primeiros vídeos dela foi ela falando, eu errei. Porque ela colocou todo o dinheiro dela em previdência privada, orientada por um gerente de banco, e ela assume que ela fez uma cagada. Sim. E aí, a partir daquele momento que ela começou a sentar comigo, pô, ela fez curso, ela foi atrás, ela aprendeu. Hoje ela manja pra caramba de investimento, mas ela teve que ralar e estudar muito, diferente de mim, que fiz faculdade, fiz MBA, trabalhei no mercado financeiro. Já era teu ecossistema. Mas eu, na época, dei uma mentorada nela pra ela poder... Mas tanto é que eu tive que ficar nos bastidores bom tempo pra tocar o projeto. É uma boa oportunidade, né, que a criação de conteúdo dá, porque, por exemplo, hoje você ensina sobre isso. Você tem formação nessa área? Alguma formação? Eu tenho faculdade de administração de empresa e MBA em controladoria e finanças. Ah, sim. Mas, assim, de investimento foi aprendendo mesmo, né? Cara, a melhor forma de você aprender sobre investimento é na prática. Exato. Nenhum livro vai te ensinar o que você aprende na prática, Exato. Cara. Você botar o seu dinheiro ali e... sentir as emoções. Sentir as emoções. Vai errar, vai acertar, mas só assim pra você aprender. Eu falo pra quem tá me seguindo aqui, cara, você quer aprender mesmo, você tem que colocar a pele em risco, meu.
Você quer aprender ações, você tem que colocar um dinheirinho ali, você vai ter que começar a estudar, entender, pô, o que tá acontecendo aqui? Caiu um dinheiro na minha conta, o que é? Pô, dividendo. Pô, fundo imobiliário, pô, caiu... É na prática, cara. Então, assim, eu já tinha um bom conhecimento, porque eu vim do mercado financeiro, mas, cara, quando você começa a botar o teu dinheiro ali, você começa a entender muito mais do jogo, né? E assim, na tua história você falou muito sobre empresa, então assim, você é empresário. Sim. E hoje no Brasil a gente tem uma realidade de que 30% das empresas que abrem fecham no primeiro ano. 50%. 50%? Dados do Sebrae, 50%. Então tá pior do que eu acabei de pesquisar. Porque eu também acho que é mais de 50%. Então, assim, qual o principal erro que você acha que as pessoas cometem ao criar uma empresa? Porque elas não estão prontas, cara. Elas não têm conhecimento. É diferente você ser um bom cozinheiro e cozinhar bem na tua casa pra tua família e fazer um prato maravilhoso ao você abrir um restaurante. Sim. Porque você tem muito mais coisa do que você saber cozinhar. Você vai ter que saber o que é um capital de giro. Você vai ter que entender de lei trabalhista. Você vai ter que fazer conta... Pô, qual que é o lucro líquido? Para eu chegar até o lucro líquido, pô, tá, eu vou montar aqui um carrinho de pipoca. Cara, você vai ter que entender, pô, quanto custa para eu fazer a pipoca? Quanto vai de óleo? Quanto vai de milho? Quanto que eu tô gastando aqui de gás no botijão de gás para fazer a pipoca? Para você precificar o teu valor e disso tirar um lucro. E ainda entender o quanto que o cara da barraquinha de pipoca tá cobrando na outra esquina. Porque se o teu tiver caro e não tiver um diferencial, ele vai comprar do vizinho. Então, você empreender não é uma coisa tão simples. A pessoa ela precisa se preparar. E no Brasil, cara, a gente tem ferramentas gratuitas do governo que ajudam. Só que muitas pessoas têm o quê? Preguiça. Sim. Aí pega um dia... A pessoa trabalhou a vida inteira numa empresa, 30 anos. Pegou a indenização e vai lá empreender achando que é fácil. E aí quebra a cara. Por quê? Porque não se preparou para aquilo. No Sebrae mesmo, que é uma ferramenta muito boa do governo, você tem cursos maravilhosos que vão te ajudar a empreender. Sim. Então o cara tem que se preparar, cara. A maior parte das empresas fecham não é porque é um mau negócio, é porque ela não soube tocar o negócio. Sim. E aí, muitas vezes ela quebra, perde todo o dinheiro e aí para recuperar, para recomeçar é difícil, né? Se ela se preparar para aquilo, a chance dela de obter sucesso é muito maior. E hoje, empreendimento no digital, você acha que ainda tem espaço ou tá saturado? No nicho de investimento, em outros nichos, qual a tua visão? Cara, eu acho que sempre tem espaço para quem é inteligente, para quem quer se preparar, para quem quer se dedicar àquilo. Mas existe uma diferença. É aquilo que a gente falou aqui algumas vezes no podcast. Quem chega antes bebe água limpa. Ponto. Em qualquer setor, em qualquer atividade, cara. Se você chegou antes do negócio ali, você... vai ter mais sorte vai ter mais chance pro teu sucesso. Então, o que acontece, Thiago? Por exemplo, no mercado de investimento, se você olhar hoje, já tem muito influenciador de investimento. Você vai ter que entrar com um conteúdo muito bom, talvez apadrinhado por alguém para você conseguir se destacar. Por quê? O mesmo seguidor que assiste eu, que assiste o Diego Bechara, que assiste o Léo do Geração de Dividendos, que assiste o Bruno Perini, cara, ele não vai conseguir consumir todos. Ele vai ter que escolher alguns que ele vai se adaptar melhor, que ele vai ter que ele acha que ensina melhor ele e tal. E aí, cara, começa a ter a competitividade. Então, quando você entra num mercado que já tem uma competição mais acirrada, você vai ter mais dificuldade em se destacar. No mercado digital, eu acho que o mercado digital ele é muito amplo, né? O que você vai vender no mercado digital? A fórmula de lançamento, né, que a gente pode até citar aqui o Érico Rocha, que é um cara que ensina muito bem, é meio que padrão, cara, para todo mundo, não tem muita diferença. Você vender na internet é meio padrãozão. O que vai diferenciar você é o conteúdo, é o público que você atrai. Porque você meter um tráfego pago para um cara que nunca te viu, ele não vai consumir de você, é difícil. Sim. Entendeu? O cara precisa ter um relacionamento com você para comprar de você. Sabe? Sim. Então, tem muito espaço. Mas você vai ter que ver qual área que você vai. Se você for para uma área que já tem muita gente fazendo, você vai ter mais dificuldade. Se você for para uma área que tem pessoas que ainda não estão fortes ali naquele segmento, você vai ter um espaço maior para você obter sucesso. E assim, para você ver como a cabeça do André funciona, né? Eu falei de empreender, ele já vai pro lado de construção de empresa. Exatamente. Mas o que a maioria da galera pensa ao empreender no digital é virar influenciador,
começar a divulgar publicidade. Virgínia. Aí divulga uma casinha de aposta aqui, uma casinha de aposta ali. E esse, assim, eu não sei, acho que dá pra dizer que é uma pandemia, né, de casa de aposta. O que você acha disso? Cara, eu já recebi muita proposta pra colocar no Irmãos Dias Podcast, das maiores do Brasil, e muito dinheiro, Thiago. É sedutor, tá? Só que assim, a pergunta que fica é, eu, como educador financeiro, ia conseguir colocar minha cabeça no travesseiro, sabendo que eu tô levando as pessoas pra um negócio que eu não faço? Primeiro, eu não aposto meu dinheiro, eu não vivo de aposta, eu não gosto de apostar. O meu pai era viciado em aposta e, cara, eu vi que ele só se fudeu a vida toda. Aí o raciocínio que eu falo, cara, se a aposta fosse boa, Las Vegas não tava aí de pé hoje. Porque a casa sempre ganha. E esses sites sempre vão ganhar e você vai perder. Então, assim, eu não quero levar os meus seguidores a perder dinheiro, cara. Sabe, eu não ia conseguir colocar a cabeça no travesseiro sabendo que eu tô levando meus seguidores pro buraco. Então eu nunca aceitei. É vender alma pro diabo, você falou tudo. Então, cara, mesmo com muito dinheiro que eu recebi propostas, eu nunca aceitei. Qual a proposta? Eu nunca vou aceitar. Qual foi a maior proposta que tu recebeu? Ah, cara, próximo de R$1 milhão aí pra fazer algumas postagens em podcast. Por mês? Não, um pacote de postagens. Ah, tá. R$1 milhão, O que é muita grana. Eu recebi daquela stake lá. Que é de aposta? É, uma tal de stake lá, que é gigantesca. Os caras me ofereceram $1 milhão, assim, absurdo. Eu não aceitei. Não aceitei e nem aceitaria. É vender alma pro diabo, cara. Você vai acabar com a tua carreira. Porque a gente ensina a pessoa a juntar, a investir. Aí eu vou falar pra ela apostar. Tá louco. Mesmo que eu fale, não, mas aposta com moderação. Que a maioria dos influenciadores fala isso, né? Sim. Aposta com moderação. Tá, chega pra tentar aliviar, né? Chega pra um cara que é alcoólatra e fala assim pra ele, ó. Bebe, mas com moderação. Não, e às vezes o cara não é nem alcoólatra. O cara não é alcoólatra. Tipo, e vira ser. E viram alcoólatra, porque aquela porra foi feita pra viciar o cara. Exatamente. Cara, mas você sabe o que eu fico puto da vida, meu? Eu não entendo o brasileiro às vezes, cara. Porque assim, primeiro que ele fica focado em notícias ali do jogador que tá pegando tal modelo, tal blogueira, tal, não sei o quê. Ele perde horas nisso discutindo na internet, comentando e defendendo a pessoa, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo também segue pessoas que estão recomendando você a se fuder. Sim. Exato. Pior do que a aposta é essa porra de tigrinho. Sim. Cara, isso é perder dinheiro. Tipo, o cara tá te chamando de otário. Quantos influenciadores foram pegos? Cara, tem até um caso de uma influenciadora, eu não vou citar o nome porque isso gera processo. E o pessoal não fica nem puto, né? Cara, que ela divulgava na rede dela lá, ó, tô jogando aqui, tal, não sei o quê. E aparecia que ela tava gravando tela, que tipo assim, mostrava que ela tava mentindo. Aqui tem nome de Danone. Sim. Cara, tipo, meu, E aí tem seguidor que ama, a pessoa defende até o máximo, cara. Tipo assim, o cara tá te mostrando que você assim, ó, vai se fuder. É porque tu tem um nível de consciência mais alto, a gente tem um nível de consciência mais alto. Isso não é se achar, é percepção. É a percepção óbvia. Porra, ninguém aqui perdeu dinheiro pra essa porra. Jogando tigrinho numa geladeira. É óbvio que eu vou olhar e vou falar, porra, nem fuder, isso aí é verdade. Aí beleza, meu. Aí depois ela faz o story no jatinho. Né? Pô, tô indo pra Nova York no meu jatinho pessoal, tal. Com o dinheiro que os trouxa estão ali dando pra ela. Mas isso... Porque eles ganham com a perda dos seguidores, cara. É absurdo. Eu sinto pena, sabe por quê? Cara, é uma galera com tão nível baixo de consciência. É uma galera sem... Assim, ó, quem acompanha... Vamos lá, quem acompanha Carlinhos Maia, quem acompanha esses funkeiros grandes, quem acompanha... Cara, é a galera lá, assim, ó, nível de consciência baixíssimo. Se você falar sobre inflação... Já não sabe. Dólar. Não, eles não sabem ideia. nem juntar, cara. Não sabem nem o que tipo assim, é um nível de base. consciência assim que não dá pra discutir. Aí você mostra que a pessoa... Pô, os caras são filha da puta de chegar pra uma pessoa que tá necessitada. A maioria dessas pessoas, se você for olhar no final do mês, não tem nada na conta. Cara, é foda. E aí igual, pô, já vi stories lá desses famosos falando, pô, todo mundo faz sua fezinha. Todo mundo põe seu dinheirinho. Todo mundo põe na loteriazinha. Aqui tá pagando, não sei o quê. Porque, ó, eu tenho assim um ponto, né? Aposta esportiva, tipo futebol, essas coisas. Cara, isso aí existe desde que o mundo é mundo. Sim. Agora, antigamente era no papelzinho. Agora, pô, roleta. O cara fala, não, roleta premiada aqui, ó. Tu pode ganhar uma moto, um carro, um celular. Meu irmão, aquilo ali é algoritmo puro. A pessoa vai perder. Tigrinho, cara. Não tem como, né? Foguetinho. Não, o foguete é da hora, né? Ele vai multiplicando e tu não sabe onde é que ele para. Não, mas sabe quem é foda? O seguidor, o influenciador, ele mostra na tela e fala, ó, tô aqui ganhando. Olha aqui, ó, tô aqui ganhando. Não sei. Cara, mas a pessoa acredita, velho. Acredita. E o pior é que às vezes ela abre a plataforma, ela ganha lá 10, 20. Aí a ganância vem, né? Aí ela mete 1.000. Aí pronto, o dinheiro foi embora. Aí depois ela quer botar mais 1.000 pra tentar recuperar o 1.000 que perdeu. Quando a pessoa perde a primeira paulada, ela já viciou.
Mas pergunta se o influenciador tá preocupado ou se não tá lá nas Ilhas Maldivas. A real é que esse é o melhor negócio de todos, cara. Porque você só precisa de um clique da pessoa, velho. Sim. Você sabe que ela vai ser seu cliente pra sempre. E esses influenciadores, eles dizem que não ganha nada da perda das pessoas, né? Claro que ganha. Duvido que É que eles ganha. falam que eles ganham da empresa, mas a empresa ganha em Eu cima já recebi, eu que nem no tempo que eu nem tinha tanta influência, já recebi lá convite de casa de aposta, mas tem várias casas de aposta chinesa, japonesa, sei lá, que os caras nem tem nome a casa de aposta. É porque é tudo white label, né? Você pode pegar a mesma plataforma que tem lá a roletinha da Blaze e copia e fica mudando. E aí, cara, 30% do que a galera perder é teu. Não, absurdo, cara. É você vender alma pro diabo, foi o que o Augusto falou. Mas eu jamais faria isso. Tem vários influenciadores que eu, gostava, admirava e os caras venderam a alma pro diabo. É porque é muito dinheiro, é tentador, né? Cara, Mas, vários. assim... E às vezes o cara, foi o que você falou. A gente falando sobre outro assim, assunto o que eu mais fiquei puto foi do pessoal que nunca precisou de grana, já é multimilionário e fez mesmo assim. A gente não vai citar o nome, mas tem uma pessoa muito conhecida aí que... Cara, ali eu chorei no banho, tá? A ganância ali eu chorei no banho. A ganância é triste demais. E assim, cara, aí você fala, pô, será que a pessoa é tão bem sucedida nos outros negócios como ela fala? Porque por que precisou se aliar a um negócio desse? Como é que o cara me enfia o nome no meio daquela porra, tio? Eu fiquei indignado, cara. Exatamente. Menino Ney? Não. É um cara aí do fitness aí. Eu fiquei de cara quando ele fez. Esse eu não sei quem é. Ah, o Renato Cariani, pô. Cassino Pix. Cassiano? Não, mas eu acho que não tem problema falar o nome dos caras. Os caras estão divulgando, pô. É, que eu queria um dia gravar com ele, mas assim, eu fiquei muito... Mas eu queria ele gravar voltou com atrás, ele. pô. O Cariani ele fez e voltou atrás. Ele saiu. Tá. Então a galera, ele fez a... Tipo assim, o Cariani, ele pediu o perdão. Perdão pelo vacilo. Porque, cara, o Cariani, tipo, quando ele negociou, o público foi em cima. Falou, porra, porque ele tinha feito um podcast falando que o pai dele... tinha perdido muito dinheiro com a aposta e por isso ele nunca divulgou a aposta. E aí apareceu divulgando. Aí quando ele a internet... a aposta, os caras já puxaram o corte e falaram, hipocrisia. Divulgou o cara. Olha o nome do Cassino Pix. Pariu, cara. Pô, como é que tu ali o Renato Cariani ganha fortuna? Não precisa disso, né? Não, mas aí que eu fiquei indignado. Falei, velho, pra que tu vende alma pro diabo? Sendo que tu já ganha dinheiro no... Mas ele voltou atrás, pô. Não, voltou atrás, tá perdoado. E deu sorte. Tá perdoado. Porque às vezes quando tu vende a alma pro diabo, não dá pra voltar atrás. Não, uma né? coisa assim, quando o cara erra e assume o erro, beleza. Mas é foda, cara. Tipo, não dá pra entender assim, né? Aquela parada do suficiente, né? O que é suficiente? Até onde tu vai pra tu ter mais dinheiro, entendeu? Tinha muito artista, agora eu não tô ouvindo falar muito, mas que divulgava aquelas empresas de pirâmide. Sim. Ganharam muito dinheiro. Mas veio um convidado aqui que falou que a nova pirâmide é casa de aposta. Cara, faz sentido. Tipo assim, acabou esse lance de pirâmide no Brasil, você vê falar muito pouco, né, sobre coisas relacionadas à pirâmide. Essa que ele falou é sensacional. E aí ele falou que a nova pirâmide são casas de aposta, porque é uma pirâmide regularizada. Você tem dados que eu não sei exatamente agora, comentem aqui embaixo se alguém tiver, que do Bolsa Família estavam investindo uma boa parte do cartão Bolsa Família com casa de aposta, cara. Sim. Que loucura. Então, assim, você tá usando o Bolsa Família. Você precisa, então, do Bolsa Família? O Bolsa Família que é pra te manter, subsidiar a tua vida, porque você tá precisando. Mas agora o governo bloqueou isso, né? Mas o cara vai lá, saca, talvez troca e vai jogar. Se o cara é viciado, ele dá um jeito, Bolsa cara. Família não pode mais depositar em casa de apostas regularizadas. Mas tem um monte de casa de aposta que não é regularizado. O cara dá um jeito. Né, meu amigo? Mas uma coisa, vocês não acharam que... Eu tô broxado com futebol. Eu não consigo mais ver o Campeonato Brasileiro desde que ele virou betano, tá ligado? Que time que você torce? Eu sou colorado, mas assim, eu fiquei broxado porque, cara, é muito caso de escândalo de... Teve um jogo lá que o Inter tava ganhando de 2-1 em casa. No último minuto, um zagueiro da base do Inter me pega e bota a mão assim, ó. Ele deu tipo um Hadouken, ele deu um soco na bola. Proposital, total. Pra pênalti. Aí eu falei, velho, tô perdendo meu tempo olhando o que essa bosta aqui. Não, o Bruno Henrique do Flamengo foi acusado, né? Mas é que se ele fosse do Inter, se ele fosse jogador do Inter ou qualquer outro time que não fosse Flamengo e Palmeiras ou Corinthians, ele ia ficar banido pro futebol por pelo menos um ano ou pro resto da vida. Mas nem o Paquetá foi, pô. E o Paquetá lá na Europa. Não, mas aí você vê o VAR aí, né? Pra que tem o VAR? O São Paulo e o Palmeiras agora. Eu sou São Paulino, tudo bem, mas poderia ter acontecido pro Corinthians, Palmeiras, não importa. Cara, lances assim que foi absurdo. Aquele ali foi absurdo, cara. Eu tive que até comentar. Não, o Grêmio foi garfado também. O Grêmio também, cara. Não, o Grêmio do pênalti. Grêmio, eu sou colorado, mas o Grêmio foi muito garfado esse ano, velho. Cara, não dá pra entender. Porque você tem o juiz de campo, tudo bem, o juiz de campo não percebeu, até passa. Mas e o VAR, cara? O VAR tem
a televisão ali, tem as câmeras. Aí a CBF não quer divulgar o áudio. Parece que divulgou porque teve muita pressão. Mas, cara, o futebol virou uma sujeira. E muito disso, sim, pode passar por causa de Mas acho que sempre foi, cara. Acho que sempre foi. Pra mim, o nome, assim, Flamengo e sujeira, pra mim, é nome e sobrenome, tá ligado? Porque daí já envolve Globo no meio. Se tu envolve esses nomes, Globo, Flamengo e sujeira, cara, mas tá tudo na mesma frase. Faz parte, né, velho? Não, faz parte o cacete. Tem gente que fala que os juízes são ruins mesmo. Não, faz parte eu já acho que às vezes tem maldade. Não, cara. tem vez que você fala assim, não, o juiz é ruim mesmo. Cara, esse cara aí, ele é ruim. Ele é ruim. Esse São Paulo e Palmeiras, pra mim, foi... Tem cara que, tipo foi a gota assim, d'água, cara. Você vê que o cara não tem critério. Sim. Num jogo, ele apitou aquele lance. O mesmo lance, o cara entrou de lado assim, deu um carrinho. Ele deu vermelho. Nesse aqui, ele não deu nada. Aí, tipo, qual o critério? Porque costuma-se seguir uma linha, né? Sim. Tá, carrinho por lado, então eu dou sempre o Flamengo, pra mim, é o Antigo Testamento do Flamengo e depois o Novo Testamento. O Novo Testamento do Flamengo é poético, é assim, animalesco, cara. Cara, o Flamengo... Sério mesmo? O Flamengo garfou o que ele Brasileirão do Inter, assim, acho que em 2022... O Flamengo era um clube arrastado até 2015, 2016. Aí teve uma reformulação sinistra ali, que eu tenho certeza, Você torce pra que time? São Paulo. São Paulo. Certeza que nos 2009, bastidores o Flamengo ali... levou ali também estranho. Eu tenho certeza que aqueles bastidores ali de 2015 para 2016, o Flamengo virou uma outra entidade, uma entidade do capiroto. Eu não consigo acreditar no Brasileirão que o Inter perdeu, pô. Qual? Há poucos anos atrás. Mas o Inter já tem... expulsaram o Rodinei. Tu viu? Tu lembra daquela? Sim, lembro. Expulsaram o Rodinei num jogo decisivo, que era Flamengo e o cara ainda me fez gol. Teve um pênalti... Teve um pênalti não dado. Que todo mundo sempre foi pênalti. Sempre foi pênalti. O cara deslizou no chão, com a mão assim esticada, e a bola bateu no braço e não foi pênalti. Só naquele jogo. E aquele jogo era o último jogo do Campeonato Brasileiro. Era Inter e Corinthians. E esse ainda foi aquele jogo depois daquele jogo do Flamengo. Já foi o jogo do roubo contra o Flamengo. Depois teve o jogo do roubo contra o Corinthians, que não foi um pênalti. Que no último lance, aquele pênalti, se desse e o Inter marcasse, era campeão brasileiro. Pô. 2005 o Inter também perdeu um título pro Corinthians. Não, o Inter teve 2005, 2010 e 2018. Né? O Inter foi um dos mais gafados. O Galo também. O Galo, uma Libertadores lá em 85, eu acho. Mas daí expulsaram sete jogadores do Galo, pô. Contra o Flamengo. O Sérgio isso aí, cara. E deu... Cara, que absurdo. Mas depois eu vou te falar que tu é chorão, pô. Põe no DVD. Não, isso é choro. Mas eu ia te perguntar uma coisa. Tu que gravou com vários políticos aqui. Teve alguma mudança de percepção sobre a política brasileira entrevistando políticos? Ou tu só piorou a cara, visão ou melhorou assim, a visão? Eu entrevistei alguns políticos que você vê que realmente eles trabalham, né? São os que enganam melhor. Não. Tem alguns que realmente trabalham. Mas assim, o que você percebe conversando com eles nos bastidores é que são poucos. Infelizmente, cara... Dá pra contar nos dedos? É um ciclo... Puta, dá, cara. Eu acho que é um ciclo vicioso que a gente tem ali em Brasília. Você percebe que quem tá ali os caciques, né, que mandam mesmo, são sempre os mesmos. E são sempre aqueles dinossauros que estão lá. E, cara, o Brasil não tem um projeto de longo prazo. E esse é o grande problema do Brasil. Porque a gente não tem projeto de longo prazo porque os políticos que estão ali, eles estão pensando só em se manter no poder. Então, nada vai ser para longo prazo pro benefício do povo. É sempre pensando no curto prazo para eles se manterem no poder. Acordos ali, acordo aqui. E os caras têm sempre herdeiros, né? Exatamente. Pra se manter no Mas tem alguns, por exemplo, eu posso citar, cara, o Léo Siqueira, que é um deputado estadual em São Paulo, acho que é um cara que faz um trabalho legal. O Kim Kataguiri, que é um deputado federal, ele foi considerado um dos políticos, eu acho que foi o político que mais elaborou projeto lá em Brasília, e projetos, muitos deles bons. Então você tem alguns ali que estão trabalhando, né, cara? Mas a maioria ali é aquilo. A gente não tem um projeto de longo prazo. Por exemplo, você pega a China tá voando. A China tem muito projeto de longo prazo. Mas é que a China também é só um cara e um grupo de amigos ali. É aquilo, é 880, né, cara? É mais fácil de organizar. A China podia dar muito ruim, como muito bom. Deu sorte de pegar ali uma liderança que tá fazendo coisas boas. O Xi Jinping, ele faz um trabalho assim fenomenal. Mas se tu bota outro, vamos dizer, morreu o Xi Jinping e aí agora entrou um outro lugar dele. Como ele é um ditador, governo, né, muito centralizador... É perigoso. É perigoso, porque se tu tem uma outra... Tu pega uma outra percepção do mundo... Não, ele se acaba com... O poder absurdo. Você pega Cuba, né, cara? Cuba é um fiasco, né? Eu sei que muito comunista defende...
Ultimamente eu tenho entrevistado comunistas também. E eles defendem muito Cuba. Cara, mas eu tive lá em Cuba e eu vi que a coisa é feia. Tu acha que todo esquerdista hoje no Brasil que defende Cuba lá como modelo e tal, ele só defende porque ele nunca foi lá? Porque eu acho que todos os esquerdistas que vão lá e voltam de lá, eles vêm com uma mentalidade diferente, né? Cara, assim... Pelo menos eu tive essa percepção. No Brasil hoje, a gente tem a esquerda radical, que aí nós vamos pro lado mais comunista, e nós temos a esquerda tradicional. A esquerda radical, é só pro pessoal entender, é aquele pessoal que canta "Tô com Maduro", não sei o quê. É isso aí. É o comunista mesmo. Aqueles que fazem... É aqueles que ficam gritando fascista, fascista na rua. É isso. É a galera que prega que o comunismo é a solução de mundo. Primeiro que a gente tem que entender que o comunismo nem existe. Porque o comunismo em si é o povo que toma o poder e que faz o governo. Você não tem um partido... E toda vez que isso aconteceu, deu merda, né? Toda vez que o povo assumiu o poder, deu merda. O mundo ficou totalmente desorganizado. A gente não tem comunismo, a gente tem socialismo, né? Dá uma olhada no Nepal lá. O Nepal, os caras derrubaram todos os políticos do país. Só que agora o país tá ao caos. Não, cara, você não tem uma organização. Não, então, mas assim... não é comunista não, pô. Não, eles não são comunistas. Eles não quiseram. Não. Eles queriam desinstaurar a parada. Porque é até parecido o que aconteceu no Nepal, né? Você viu o que aconteceu? Não acompanhei. Que as ministras, lá também tem ministro, bloquearam as redes sociais, tipo assim. Ah, tá. E os jovens devem ter ido pra rua pra... Foi a única vez em que a geração Z foi pro pau. Fez uma revolução e uma guerra civil. Então, aí foi a primeira por um motivo vez. específico, né? Mas assim, o comunismo em si, ele não existe. A gente tem um socialismo. Sim. Mas, cara, eu fui pra Cuba, claro, não rodei Cuba inteiro, mas o pouco que eu vi ali é um país sem estrutura. No posto de gasolina você tem, tipo, 30 carros de fila pra abastecer, porque não tem gasolina, é pouquinho. Caralho. Energia elétrica falta. Você conversa com as pessoas lá, elas têm medo de falar. Porque lá, se você falar mal do governo, você pode ser preso. Então você não tem liberdade de expressão. Qual é o lado bom de Cuba? Isso é verdade. Você tem educação pra todos, você tem saúde pública, que não é lá essas coisas. Os médicos são muito bons, mas você não tem equipamento, você não tem estrutura. Minha filha precisou ir pro hospital lá, cara, a enfermeira não usava nem luva, não tinha luva, não tinha tala, foi uma caixa de papelão no bracinho dela, um bebê. Mas não adianta tu ter uma boa educação se tu virar refém do teu próprio território. Não, lá é o seguinte, cara, o que acontece? O que eu enxergo de comunismo? Um cubano pode sair, ele pode sair do país? Né? Fica todo mundo igual na merda. Não com facilidade. A ideia era que ficasse todo mundo bem. Nivelado. Só que fica todo mundo nivelado na merda. Eu particularmente enxergo o comunismo dessa forma. Eu acho que é o seguinte, ninguém pode se destacar. Se o cara se destaca, puxam pra baixo de novo. Então assim, qual que é a vantagem de você viver numa sociedade assim? Todo mundo igual, mas todo mundo na merda. Exato. Não vejo. Você me fez uma pergunta. Alguns comunistas que eu entrevistei não foram pra Cuba. Então, mas como é que é entrevistar um comunista? Aí é muita ideologia. Mas como é que é entrevistar um comunista? Pô, cara, eu no meu podcast eu dou espaço pra todo mundo. Então, né? mas tu não eu não fico debatendo. Mas tu não sente que eles têm um QI muito abaixo, tipo assim, a nível de um macaco? Nem todos, cara. Não. Nem todos? Você pegar, por exemplo... Porque pra mim parece. Ou o cara é muito inteligente, sábio e é filósofo aleatório e tem uma casa pendurada cheia de arte. O cara é extremo, assim, de inteligente, o esquerdista, né? Ou o cara tem um nível, assim, que ele vive num planeta aleatório, cara. Planeta dos macacos, pô. Eu não concordo... Já viu o filme Planeta dos Macacos? Sim. Planeta dos Macacos é isso, pô. Eu não concordo com a ideologia deles, né? Mas, por exemplo, cara, eu entrevistei o Elias Jabbour. Ele é um cara extremamente... Elias Jabbour. Ele é um cara extremamente inteligente e muito conhecedor de China. Ele morou na China, ele rodou muito pela China. Cara, ele tem um conhecimento muito... Então, esse eu queria entrevistar. Ele é um cara bom pra você entrevistar, cara. O Elias Jabbour, ele é um cara extremamente inteligente. Você tem o Jones Manuel, que tá se destacando agora nas mídias também, que é um cara que deve sair como deputado federal, acho que deve ganhar, inclusive. Ele também é um cara extremamente inteligente. Mas ele é de esquerda ou de extrema esquerda? Não, ele é de extrema esquerda. Os dois são extrema esquerda. Ah, tá. Pô, depois tu me passa eles que eu quero ver o conteúdo deles. Eles são extrema esquerda. O Jones Manuel é um cara, assim, que ele fala muito bem, ele debate muito bem, ele é um bom debatedor. É um cara inteligente. O Elias Jabbour também é um cara inteligente. Agora, o que acontece? Que eu entendo, são poucas pessoas que estão ali, que têm um bom conhecimento, e por isso que elas se destacam também e criam lideranças. Mas a maior parte ali dos estudantes que estão vindo como comunistas, como ideologia, que amam Fidel Castro, muitas vezes nem sabe quem é o Fidel Castro. Eles estão perdidos na terra. Não sabe o que é um comunismo. Usa a camisa do Che. Cara, e assim, eu já estudei em universidade federal. É natural a ideologia entrar na sua cabeça.
É porque estão sendo doutrinados por professores. Tu já sentiu que tava quase entrando na tua cabeça? Não, na minha cabeça nunca, jamais. É porque essa galera, cara, eles estão sendo doutrinados dentro da faculdade. Mas eu vou te dizer, eu acho que... Eu não sei se... Cara, é porque se a pessoa for cabeça fraca, entra sem ela perceber, entendeu? Porque tá todo mundo falando disso. Entendi. Chega na hora do almoço lá, a galera faz um círculozinho pra ficar falando desse tipo. Caramba. Se você fala de coisas contrárias, por exemplo, lá, se fosse com a camisa do Bolsonaro na UNB, você é reprimido. E não reprimido de te baterem, mas reprimido de tipo, mano, nem olha pra esse Sai cara. daqui, fascista. É porque, cara, no Então, Brasil assim, a gente tem aquela crença de que é mais fácil eu bater no bilionário, que às vezes muitas vezes também veio de baixo e construiu uma fortuna. É mais fácil eu bater nele, tentar trazer ele pra baixo do que eu crescer. Isso então, é legal. em vez do cara se espelhar no legal. bilionário pra ele crescer, entender o que o bilionário fez pra ele crescer, cara, ele muitas vezes ele quer puxar o cara pra baixo pra que ele se sinta mais confortável. Mas tu acha que não é uma cultura da própria pessoa dela se sentir uma merda e não conseguir crescer e aí é mais fácil ela puxar os outros pra baixo? Eu vejo muito isso como Então, comunismo. É muito mais pelo comportamento. O cara, ele fica mais feliz pela derrota do outro do que pela vitória dele. Ou seja, invejoso. É uma inveja descontrolada e não Ele não tem a tratada. força ou a vontade de construir algo, Cara, e aí ele vai sempre ficar ali. Cara, não, todo esquerdista que eu conheço... Porque o sistema me atrapalha, Todo esquerdista que eu conheço é invejoso. Não tem um que não tenha comportamento de inveja. Porque ele não quer se ver numa... Ele, primeiro, se coloca numa posição inferior a outros. E ele se coloca numa posição de... Pra eu ser igual aos outros, eu não tenho que me levantar. Eu não tenho que me esforçar pra me levantar. Eu tenho que fazer os outros cair. Porque é mais confortável. Dessa forma. É mais confortável. Eu conversei com poucas pessoas que tiveram coragem de falar em Cuba. Que é o tema do filme do Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos, o filme, se vocês verem a série, é sobre isso. É você ver uma raça inferior pegando uma raça superior e jogando pra baixo. E você conseguindo fazer toda a humanidade, o ser humano mais inteligente, trazer pra baixo. Eu, particularmente, eu enxergo o comunismo dessa forma. Mas é? Por exemplo, eu acho muito legal o sistema da China. Então. Tá? Não concordo com a questão da ditadura, né? Mas assim, se a gente pegar uma China hoje, ela não é nem socialista. Ela tem um partido comunista lá, sim, mas ela ele é um país capitalista. Ele é híbrido, é? Ele é um país capitalista que, assim, apesar de ter um sistema ditatorial, podia dar muito ruim, porque a gente centralizou o poder na mão de poucos, mas é um sistema que deu certo. Porque tirou milhões de pessoas da pobreza através do capitalismo. Não, tu não sabe o nível que a China era em 1870, 80. Devia ser uma miséria. Cara, era bizarro, cara. O que eles sofreram na mão dos japoneses... O Japão invadiu a China diversas vezes. Cara do céu. Assim, ó, se tu vê a história da China... né, em 1800, cara, a guerra, acho que é a Guerra da Prata, cara, assim, ó, uma coisa assim bizarra, assim, o que o povo chinês sofreu, cara. E você vê o que eles fizeram, hoje, onde eles chegaram, é inacreditável em 100 anos o que eles conseguiram fazer. Pega Chongqing, pesquisem aí, Chongqing. Cara, era uma vila de pescador. Olha o que se tornou Chongqing, cara. Então. Cara, absurdo, a tecnologia que eles têm. Meu, eles estão muito à frente, cara. Eu tô indo lá pra lá em abril porque eu quero ver de perto. Eu vou fazer Chongqing, Pequim, Xangai, Shenzhen, Hong Kong. Porque eu quero porque pro meu podcast me enriquece muito. Por que eu fui pra Cuba? Cara, porque eu queria ver de perto ali, eu queria entender. Tu não ficou com medo de ficar retido em Cuba por qualquer motivo? Por alguma opinião que tu falou na internet? Não, governo não. Aliás, o povo de lá é um povo muito bacana, assim. É um povo sofrido pra caramba. Mas eu ia me cagar nas calças com o filho. Cara, o salário deles é baixíssimo, cara. Então. Tipo assim, $20. Porra, cara. Eles vivem na merda, Tu sabe quem é assim, exatamente Coreia do Norte, é exatamente assim. Os caras que entram na Coreia do Norte agora por turista, eles perguntam quanto ganha um norte-coreano. Eles ganham $20 por mês. Então, é o que eu tô te falando. Em Cuba, mais ou menos isso também. Mesma coisa que a Cuba. Cara, é um sistema... Como é que na Venezuela? Venezuela é outra, né? Na Venezuela eles estão sobrevivendo com dólar, né? E você sabe que eu fui num hotel lá, cara, em Cuba, que acho que era Hotel Nacional. Porque Cuba era um país, cara, e Las Vegas foi inspirado em Cuba. Eu acho que muita gente não sabe disso. Cuba era um país, cara, que poderia ser muito promissor. Primeiro, Cuba, Venezuela também, né? A Venezuela era gigante, era mais rica que o Brasil. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Sim. Cara, a Venezuela não podia estar no estado que tá jamais. É porque, cara, o Maduro lá é um criminoso, né, cara? Mas enfim. Tu acha que o Trump vai conseguir tirar ele?
Que tu acha que os Estados Unidos vai invadir a Venezuela? Cara, invadir a Venezuela, acho que não. Mas eles estão preparados. Mas tá com uma pressão muito grande lá. É que a Venezuela meio que enraizou aquele sistema. Mas tu chegou a ver como é que tava a preparação das frotas da Venezuela? Parecia o episódio do Chaves. Eu vi uma galera... Eu vi. Parecia piada real. Mas, cara, eu acho que invadir a Venezuela, não. Porque isso aí pode ter... Qualquer movimento agora, cara, a gente tá vivendo num barril de pólvora, eu acho que no mundo. Eu acho que... Qualquer fósforo que se acender pode explodir. Mas eu acho que não. Eu acho que o Trump tá botando o pau na mesa e ele vai invadir a Venezuela. Eu acho que invadir não, cara. Eu Mas acho que sim. Eu não duvido que o Maduro dia apareça... Porque ele prometeu isso e eu acho que o Trump tá sentindo que agora ou ele mostra o pau na mesa ou ele vai perder dominância. Aquela parada dos países... Os Estados Unidos, ele ganha hoje pela força. Ah, sim, pela poder militar. E não militar, pela democracia. E eu acho que ele tá tentando mostrar força pra resolver todos os conflitos e ao mesmo tempo... Ele resolveu agora. Resolveu assim. Dele vamos ver se resolveu mesmo. Né? Porque a Venezuela é a maior rota de narcotráfico. Mas será que isso aí não é só... Não sei. Mas eles já explodiram uns barquinhos lá, cheios de droga já. É que o negócio tá enraizado lá na Venezuela. Não é tão simples assim, mas... Tá uma pressão, né, cara? Agora vamos ver se o Trump vai se manter no governo também, né? Espero que ninguém mande a foto do Lula com o Maduro, que o Maduro tava cumprimentando o Lula aqui no Brasil, pro Trump. Porque o Trump acabou de fazer as pazes com o Lula e tal, acabou de ficar aliviado com o Lula. Só que daqui a pouco alguém manda uma imagem, ó o Lula aí que tu acabou de fazer amizade com o Maduro. O cara ofereceu 50 milhões pela cabeça do Maduro, né? Sim. Mas uma grana, o Trump é um cara mais instável que eu conheço também, cara. Eu nunca vi um cara tão instável, né? Mas o que tu acha que o Lula falou no telefone em meia hora pra fazer pro Trump ficar Tem muita gente falando que o Lula tá oferecendo terras... Então... Com minérios que os Estados Unidos têm muito interesse, né? Então, mas é lógico que é isso que tá acontecendo. É lógico. O Trump não ia abrir as pernas tão fácil. Em meia hora tu vai convencer uma pessoa sem tu falar assim, eu dou o cu aqui do Brasil pra ti. Dizem as más línguas que o Lula tá oferecendo... Aí os caras assim, não, o Lula é muito... Pô, ele sabe de persuadir, diplomático. Porra nenhuma, ele tá sendo a putinha do Cara, Trump, o Lula... Se a gente puxar o histórico do Lula... Cara, todo mundo aceita uma prostituição. Se a gente puxar o histórico do Lula, o Lula sempre foi um bom negociador, mas entregando coisas que não são dele. Vai dando tudo, né? Por exemplo, pega aqui um cargo na Petrobras, dá pra um partido. Meu companheiro, nós temos 500 bilhões de brasileiros. Não, ele é um excelente negociador e financiador também, né? Exato. Financiando... construção de refinaria em outros países que nunca vão pagar a dívida com o Brasil. Um monte, mas é excelente de Cara, nós estamos fodidos, cara. Mas ele sempre foi um articulador muito bom, mas oferecendo, né, cargos. Não, e ele pega estatais. E fala números irreais. 90% das crianças brasileiras são analfabetas, não sei o quê. Cara, ele inventa umas merdas. Mas ele assume isso, né? Ele falou que num congresso que ele foi... Ele foi em algum lugar, acho que na França, se eu não me engano, ele falou assim, que 250 milhões de crianças passavam fome no Brasil. Pô, então todo mundo é criança, pô. Aí parece que depois chegaram e falaram, Lula, depois, né, que passou, ô Lula, se tivesse 250 milhões de crianças na rua, a gente nem andava mais, cara, porque... A população inteira é 250 milhões. A população inteira é 250 milhões. Ele falou assim, não tem problema, tudo que eu falava lá, os gringos adoravam, e batiam palma pra ele. Então, essa é a merda. Como é que tu bota um cara desse irresponsável desse numa liderança de um país do tamanho do continente? Não na barriga não quando o Lula ganhou? Cara, eu tava embarcando pra Tailândia nesse dia, eu lembro até hoje, né? Eu tava na sala VIP lá, esperando o meu avião. Eu fiquei muito preocupado, cara, porque eu sabia que vinha um governo gastador, né, cara? E assim, ele vinha mordido, né, por ter sido preso. Ele vinha muito com pensamento de vingança, o Haddad né? ainda. Meu Deus. Então, mas assim, cara, eu acho que foi menos pior do que eu imaginei, tá? Já entrevistou o Haddad? Não, cara, político de esquerda é muito difícil querer no meu podcast. Mas tu entrevistaria de boa? Claro, com certeza. Eu convidei Haddad, o Lula já. Vem aí no podcast do E pra 2026, qual a expectativa? Você acha que vai ter essas... Porque agora o pessoal tá um pouco bolado, né? Com o preço das coisas. Porque o preço das coisas aumentaram no mercado. Então, pra 2026, cara... Taxaram até os 50 pila da Shopee? Pô. Pois é, 50 pila... E já morreu esse fato aí, né? Quando aconteceu, ficaram bolados. Acho que derrubaram. Taxa de tudo quanto é jeito. Você acha que pra 2026 tem uma reviravolta? Cara, eu acho o seguinte. 2026, eu acho que o Lula vem, tá? O Lula já tá com 80 anos, mas eu acho que ele vem. Acho que deve ser a última tentativa dele.
E aí tem o seguinte, cara, nós temos o outro lado, né? Nós temos uma direita que não tá se conversando muito, uma direita que não tá tão unida, né? E aí o que acontece? A gente vive de dois extremos hoje, né? A gente tem quem gosta de Bolsonaro e quem gosta de Lula, né? Só que o que acontece, cara? A gente tá com essa questão do Bolsonaro preso, forçando uma anistia, né? A gente teve o Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, comprou aquela questão do tarifaço, lei Magnitsky lá, punindo o pessoal do STF e tal. Eu acho que isso jogou contra o Bolsonaro, na verdade, porque, cara, você tá tarifando um monte de gente que te apoiava. Pessoal do agro, indústrias que eram pró-Bolsonaro. Pô, mas aí você chega agora e fala, pô, tô com 50% de pau de tarifa, muita gente tendo que fechar a empresa, a economia já tá uma merda, e você veio e piorou mais. E agora o que acontece, cara? A direita, o centro e a direita querem o Tarcísio para concorrer com o Lula. Porque eles enxergam que o único nome que pode tirar o Lula é o Tarcísio. E não se enganem, o Lula é muito forte. O Lula é muito forte. Depois que sai o Lula, ok, a esquerda vai ficar muito enfraquecida. Mas o Lula em si é muito forte. E enxergam que o Tarcísio é o único nome. Porque o Bolsonaro não vai poder concorrer. O Bolsonaro não tá inelegível. Ponto. Só que o Bolsonaro, cara, o medo dele é ficar preso e até em uma prisão que não seja a casa dele. E a grande negociação é a anistia e incluírem não só o pessoal do 8 de janeiro, mas incluírem o Bolsonaro também. Então o que acontece, cara? Dizem nos bastidores que o Bolsonaro tá utilizando o Tarcísio como uma carta coringa. Tipo assim, Centrão, você quer o Tarcísio? Então para de apoiar as propostas do Lula nesse momento. A gente precisa enfraquecer o Lula. E também eu quero minha anistia, eu também quero pelo menos prisão domiciliar. Tá, então não vai me dar? O Centrão tá apoiando o Lula? Tira o Tarcísio de volta. Puxa o Tarcísio. Então o Tarcísio vai e volta. Toda semana a gente vê notícias na imprensa. Tarcísio vai concorrer, Tarcísio não vai concorrer. Tanto é que falaram que virou o Tarcísio Trade, né? Tipo assim, Tarcísio vai concorrer, a bolsa sobe. Não vai mais concorrer, a bolsa cai. Porque o mercado financeiro, logicamente, quer um governo mais cuidadoso com as contas, tá? Então o que eu imagino, cara? E aí a pergunta que eu me faço é, pra carreira do Tarcísio, se eu fosse o Tarcísio, eu não iria competir com o Lula nesse momento. Eu deixaria mais 4 anos na merda o país. Eu ficaria 4 anos no governo de São Paulo, que tá praticamente garantido a reeleição dele. Sim. E aí eu viria em 2030 grandão contra alguém que não tem o poder do Lula. É porque o Lula vai estar velho já, né? O Lula já tá velho, mas ele vai estar com... Eu tô olhando a carreira, eu Tarcísio, como eu na pele dele. Ou seja, então o Brasil só vai pra frente, talvez... Cara, mas... Não, mas assim, eu olhando a carreira dele. Eu, André, eu ficaria 4 anos em São Paulo, garantiria mais um governo e viria em 2030... E se o Lula se reeleger, porque eu acho essa grande. Mas o que eu tô falando é que a minha opinião não quer dizer que o Tarcísio não venha. Eu acho que é o único nome que pode ganhar do Lula é o Tarcísio. Mas seria uma disputa extremamente concorrida que ele pode perder. Entendi. Entendeu? Sim. Então, todo mundo que entrar pode perder. Até o Bolsonaro, se entrasse de novo, ele eu acho que o Bolsonaro perderia. Sim. Eu acho que o Bolsonaro perderia. O Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. Principalmente de mulheres e de homossexuais, que também é muita gente. Então, a gente não pode negar, cara. O Bolsonaro fez muita besteira. Fez muita besteira, mas no contexto do Bolsonaro, esse lance dele ser apanhar demais, cara, se ele volta, ele ia voltar, tipo, como a ressurreição do herói, tá ligado? Sim. E será? Aquela história do herói. E aí ele ia imagina até os vídeos políticos. Imagina até os vídeos políticos de divulgação lá dele sendo preso, ele sendo... Mas aí que tá, cara, uma coisa que muita gente que fala no meu podcast... O Bolsonaro é o principal culpado de estar assim, o jeito que tá aí e do Lula ter ganhado, cara. O Bolsonaro perdeu as eleições por falar demais, cara. Porque assim, quando ele chamou a pandemia de gripezinha, muita gente morreu. Cara, familiares, pessoas que tiveram familiares que ficaram muito doentes ou que morreram, cara, não iam votar nele nem a pau. Outro erro de campanha dele, cara, motociata, cara. Foi um erro muito grande. Porque você já limita muita gente. Outra coisa, motociata é coisa de homem, né, cara? Não é mulher... A cada 10 motoqueiros, acho que 8 são homens, 2 mulheres, sei lá. Estatisticamente falando. Então, assim, ele cometeu muito erro. E aí ele realmente entregou o governo de mão beijada pro Lula, né, cara? Sim. E eu acho que se ele voltasse agora, também não era certo ele ganhar, não, cara. Eu sou muito a favor de vir um Tarcísio pra gente mudar um pouco. Acho que o Tarcísio é um cara muito inteligente. Eu acho que ele poderia fazer coisas muito boas pelo país. Ele é bem aprovado lá em São Paulo, né? Muito bem aprovado. Mas na eleição passada teve um pouco de, assim, não sei se dá pra falar, né? Mas censura, né?
que chama? Teve. Que, pô, o Pânico lá não podia falar do Lula. Teve censura total. Teve programa que não podia falar. Falar Lula ladrão não podia. A Jovem Pan também tocou um pau. Tipo assim, teve um monte de perfil naquela época lá, era derrubado, né? Perfil do Twitter. O foda naquela época foi a comemoração do pessoal da Globo, comemorando a vitória do Lula. É foda. Ali, assim, tu vê o principal coisa midiático de manipulação de pessoas e ainda mais pessoas justamente que têm baixo nível de consciência. Comemorando um partido é complicado, né? Uma entidade que deveria ser a partidária. O problema do Brasil que eu falo é muito assistencialismo, cara. E quem a gente sabe que prega muito assistencialismo, geralmente é um governo de esquerda. Então é foda. E pra você entrega o pirulito pra uma criança, vai tirar dela. Cara, ela vai ficar brava. Entendeu? E assim, é o que aconteceu na Argentina. O Milei ter entrado, eu achei que foi um milagre. Sim. Só que o problema é que agora já querem tirar o Milei de novo. Sim. Porque a galera que perdeu o assistencialismo quer de volta. E porque lançou Tolkien. E a Globo é uma empresa estatal, né? E eu ia comentar com você. Então, assim, e partindo pro final agora do podcast, né? A gente tem o ritual de o convidado passar algum segredo aí pros amigos de casa pra melhor performar ou pra mudar de vida. Cara, um segredo que tu acha que as pessoas podem ouvir, que elas podem melhorar te assistindo. Cara, eu acho que é o seguinte. Primeira coisa, acreditar que, mesmo que com pouco dinheiro, falando na área de investimento, você pode mudar a sua vida. Porque hoje, as pessoas têm uma crença de que, vou começar com R$50, é pouco. Mas não é, cara. Você precisa ter um start, você precisa ter um começo. E detalhe, sempre viver um degrau abaixo. Cara, hoje eu tenho um faturamento na minha empresa muito alto. Eu tenho um lucro líquido muito alto. E mesmo assim eu continuo vivendo abaixo do que eu ganho. Sim. Então na minha vida sempre foi, você primeiro construir patrimônio para depois você subir o teu custo. Aumenta o patrimônio para depois você subir o teu custo. Se você inverter essa ordem, você vai quebrar. Exatamente. Entendeu? Então assim, acho que o segredo é se organize financeiramente, gaste menos do que você ganha e sempre viva um degrau abaixo, cara. E assim, mantenha essa estratégia que você vai ter sucesso. Não tem erro. Não é um bicho de 7 cabeças, cara. Não é um bicho de 7 cabeças. E cuidado para antecipar sonho. Porque às vezes o cara juntou seus R$10 mil ali, aí surge uma moto, surge alguma coisa que chama a atenção dele, o cara pega todo o dinheiro, gasta e pronto. Então, tenha foco, tenha meta, tenha objetivo e se mantenha nele até o final. Acho que é o recado que eu dou. Perfeito. Show de bola. Cara, eu queria te agradecer, André, por ter vindo aí. A gente espera que a próxima vez a Carol também venha, né? Pra ela poder se defender de acusações aqui na torcida. E, gratidão ali por mais uma partilha de tempo contigo, a gente gravou 2 vezes aqui, eu tô tão felizão de ter partilhado essa tarde aí contigo, cara, obrigado, sou muito, assim, teu fã, gosto muito do teu trabalho, do teu esforço e do mérito, e eu vi, né, acompanhei todo o crescimento de vocês, então tenho muito orgulho do teu trabalho e daquilo que tu faz aí pela galera aí. Eu tenho o podcast de finanças, acho que é o maior podcast de finanças que eu conheço aí, é o teu, então legal. Parabéns aí. Quero agradecer ao Thiago. Também, né? Parabéns pra Carol também. Thiago, obrigado. Augusto, obrigado. Quero convidar também vocês a conhecer o meu canal, né? Eu tenho um canal chamado Mestre da Riqueza no YouTube, né? Que eu ensino vocês a investir em fundos imobiliários, ações, tudo gratuitamente. São quase 300 mil inscritos lá. Convido vocês a conhecer. Nós temos também o Irmãos Dias Podcast, que é um canal que a gente faz entrevista toda semana com convidados exclusivos. Hoje, como o Augusto falou, acho que é o maior podcast que nós temos aí de finanças no Brasil, né? Que a gente fala de política também, geopolítica. Então convido vocês a conhecer. Meu Instagram é André Janeiro Dias, né? Nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Augusto, obrigado. Poxa, tem uma admiração total. Tô conhecendo mais o Thiago agora, também é um menino que tem muito futuro. Já seguia você nas redes sociais, porque o conteúdo de inteligência artificial é muito legal. Você já é referência, parabéns. E, Augusto, nem preciso falar nada. É o senhor das criptomoedas aí. Também admiro vocês e pode contar comigo sempre que precisar. E estarei aqui com vocês. Tamo junto. Então, nós nos vemos então na próxima semana de novo com o André Dias. Amanhã tô aqui de volta, então. Já vou dormir aqui na suíte do Augusto. É que ele falou pode contar comigo a qualquer momento. Então... É a gota, André 10. E olha só, você pode baixar agora o NFT do André, o NFT personalizado.
Como é que é? O André? André 10. André Entra lá, 10. gotas.social e resgata ele. Joga muito no São Paulo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, abração.